Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 135. Capítulo 1364. Uma competição de equipes extremamente estressante. Capítulo 1364. Uma competição de equipes extremamente estressante. Tradutor, nome-me editor, nome-me. À beira do desastre, sem nenhum outro lugar para onde recuar, o Tiundra de Blossons finalmente mostrou uma força de combate surpreendente durante a arena do grupo. Entre eles, o desempenho mais louvável veio do jogador assassino, Zhou Guanji. Ele jogou excepcionalmente bem, completando um 1v2 por pouco. Depois de uma abertura tão bonita, os dois jogadores seguintes não desperdiçaram a oportunidade, finalmente garantindo valiosos 2 pontos para o Tiundra de Blossons na arena do grupo, estabilizando um pouco o penhasco em que estavam. Mas as notícias que chegaram de outras partidas tornaram a situação de Tiundra de Blossom tão terrível quanto antes. O 301 entrava na competição por equipes com vantagem absoluta de 5-0, já se colocando à frente do Tiundra de Blossons por 2 pontos. Parecia que eles não teriam muitos problemas para garantir a vitória na competição por equipes, o que significa que 301 garantiram 10 pontos nesta rodada. Thunderclap, após somar 2 pontos na competição individual, agora sofria contra a forte retaliação do Sansara, com o placar já mudando para 2-3 a favor do Sansara. Ainda assim, Thunderclap estava à frente de Tiundra de Blossons por 7 pontos. Mesmo que perdessem a próxima competição por equipes, a Tiundra de Blossons não poderia confiar apenas em derrotar a tirania na competição por equipes para superá-los. A outra partida foi aquela em que Tiundra de Blossons depositou a maior parte de suas esperanças. A equipe Window estava à frente deles apenas por 3 pontos, então é claro que Tiundra de Blossons esperava que a diferença não aumentasse, ou mesmo que eles simplesmente ultrapassassem Window em um movimento. No final, após a vitória inicial no primeiro round individual, a retaliação que Rap recebeu foi ainda mais dramática do que a contra Thunderclap. O Team Window venceu rodada após rodada, com o placar após a arena do grupo sendo de 1-4. Feliz com 1 ponto e o Window com 4. Se Rap estivesse à frente do Tiundra de Blossons por 7 pontos, e Thunderclap estivesse à frente por 5 pontos, não importava qual fosse o resultado final da rodada, o Tiundra de Blossons não tinha como superar nenhuma dessas duas equipes. Inesperadamente, o resultado final nesta rodada já havia sido decidido no meio da competição. 9º lugar só poderia ser o 9º lugar, sem nenhuma chance de entrar entre os 8 primeiros. A última rodada seria a última chance de ficar entre os 8 primeiros, mas foi fora de casa contra o Sansara, a oportunidade mais difícil de todas. E para ter a chance de aproveitar esta oportunidade, eles tiveram que primeiro derrotar a tirania na competição por equipes desta rodada. Eles recuperaram facilmente 2 pontos em um desempenho brilhante na arena do grupo, mas depois de ouvir notícias tão ruins de outras partidas, o moral dos membros do Tiundra de Blossons começou a diminuir. Isso torna as coisas mais fáceis. Inesperadamente, o capitão deles, Yu Feng, ficou mais relaxado. Só temos um caminho a seguir, sem outras escolhas. Vamos colocar todo o nosso esforço e tentar fazer isso. Não importa o que aconteça, não teremos nenhum arrependimento. Não importa o que aconteça, não teremos nenhum arrependimento. À medida que os membros do Tiundra de Blossons pensavam sobre isso, seus olhares gradualmente se tornaram mais resolutos. Eles precisavam vencer esse hard, então lutariam sem medo. Quem se importava com quem eram seus oponentes? A situação atual do Tiundra de Blossons não é boa. Não importa como a partida se desenrole, eles definitivamente estarão em 9º lugar. Pan Lin e Li Bibo aproveitaram o intervalo da partida para comentar sobre as circunstâncias do Tiundra de Blossons. Isso é verdade, mas na última rodada, o Tiundra de Blossons ainda terá uma chance. No entanto, eles precisam primeiro vencer a próxima competição por equipes, disse Li Bibo. Se o Tiundra de Blossons vencer a competição por equipes, eles terão 237 pontos. Pan Lin olhou para a classificação da equipe e calculou. Se o Thunderclap perder a competição por equipes para o Sansara, eles terão apenas 239 pontos e estarão à frente do Tiundra de Blossons por 2 pontos. Se o time 301 vencer a competição por equipes contra o Seazid e levar 10 pontos, eles também estarão em 239 pontos, à frente do Tiundra de Blossons por 2 pontos. Quanto à partida que estamos transmitindo atualmente, se o Window vitórias na competição por equipes, Rap estará à frente de Tiundra de Blossons por apenas 2 pontos e se Rap vencer, então o Window terá o mesmo número de pontos que o Tiundra de Blossons ainda terá uma oportunidade óbvia de chegar ao top 8. Não importa quem ganhe ou perca na partida atual entre o Window e Rap, um time ficará para trás, tornando-se o alvo de superação do Tiundra de Blossons, disse Li Bibo. Tenho certeza que eles já ouviram as notícias das outras partidas durante este intervalo, então devem estar bem cientes das circunstâncias que estão enfrentando, disse Pan Lin. Nesta rodada, os dois times estão sofrendo muita pressão. Mas se perderem nesta rodada, enfrentarão ainda mais pressão na próxima rodada. Window enfrentará Tiny Herb na última rodada e Rap enfrentará 301. Nenhuma das partidas será fácil para eles, disse Li Bibo. Olhando para isso, o Window somou 4 pontos consecutivos nas rodadas individuais, então seu moral deve estar muito alto, e eles têm a vantagem de ser o time da casa. Por outro lado, após a vitória inicial, o Rap perdeu 4 pontos consecutivos, então eles precisam se recompor rapidamente. Pan Lin disse.
Sim, está certo. Embora essas duas equipes estejam evidentemente em um estado muito melhor do que Undred Blossoms, elas ainda não estão muito longe da beira do penhasco. Quem perder se moverá alguns passos mais perto daquele penhasco, onde Undred Blossoms está desesperadamente tentando voltar. Pode muito bem ser que Undred Blossoms volte, enquanto uma dessas equipes sai, disse Libibo, colocando os punhos na borda do penhasco. Tabela para ilustrar o que ele quis dizer. Vamos esperar para ver qual equipe consegue estabilizar melhor seu estado de espírito neste momento crucial. Pan Lin disse. A competição por equipes está prestes a começar, respondeu Li Bibo. Vamos voltar à partida atual, disse Pan Lin, enquanto a câmera se afastava da cabine do comentarista e voltava para a arena. Ao mesmo tempo, um tiro panorâmico ignorou os bancos de cada equipe, onde os jogadores estavam amontoados em círculo, obviamente fazendo preparativos cruciais para a partida que se aproximava. Na arena, o árbitro caminhou até a lateral do palco, estendendo a mão para indicar que os competidores das duas equipes deveriam se preparar para subir ao palco. Um por um, os nomes dos jogadores de cada lado que disputariam a competição por equipes apareceram no telão do estádio. Porra! Pan Lin gritou de repente, antes de cobrir imediatamente a boca, mas já era tarde demais. Durante toda a temporada, ele andou no fio da lâmina com o problema de xingar repetidamente, e Pan Lin fez um grande esforço para controlar seus repetidos impulsos de xingar em voz alta. Infelizmente, na penúltima rodada, sua força de vontade finalmente cedeu e ele não conseguiu evitar xingar. Em um instante, sua maldição foi transmitida aos ouvidos de cada espectador. Ele praticamente já podia ver o bônus daquele mês voando do seu bolso. Rap é realmente muito ousado. Li Bibo foi realmente muito atencioso, sabendo que o xingamento repentino de Pan Lin não era muito apropriado. Então ele falou apressadamente, fazendo o possível para encobrir um pouco. Sim, Pan Lin ainda não conseguiu se acalmar depois de seu erro. Em uma partida tão crucial como esta, Yeshil ainda não está subindo na competição por equipes? Li Bibo continuou olhando surpreso para os nomes dos jogadores que estavam competindo na competição por equipes. Equipe Feliz, Fang Hui Sumushen, Tang Hou Lu Ji Anveni Mufan. Não apenas Yeshil não estava subindo, mas Lu Ji, o novato que havia jogado apenas algumas rodadas, apareceu inesperadamente na escalação da competição por equipes durante uma partida tão importante. O que diabos é pensamento feliz? Pan Lin explodiu. Será que Yeshil realmente teve algum tipo de problema? Desta vez, Li Bibo realmente não conseguiu evitar fazer uma conjectura. Mesmo que Yeshil tenha continuado seu recorde imaculado na competição individual, ele já havia descansado por 4 rodadas inteiras quando se tratava da competição por equipes. Normalmente, se um jogador não aparecesse por 4 rodadas, a maioria das pessoas não pensaria que estava rotacionando sua escalação. Elas pensariam que o jogador foi totalmente cortado da escalação principal. Mas como o Rap poderia cortar Yeshil? Ele poderia ter sofrido uma lesão que o impediu de jogar por um longo período de tempo? Como Sanzepin? Pan Lin se perguntou. Até hoje, Sanzepin só havia disputado a competição individual pelo Team Avelisvords. Não era segredo que ele não poderia assumir um fardo maior devido ao ferimento na mão. Yeshil aparecendo na competição individual apenas por 4 rodadas consecutivas realmente tinha algumas semelhanças com a situação de Sanzepin. Não importa se ele estava descansando ou se foi algum tipo de finta deliberada. Yeshil não aparecer em uma competição tão crucial realmente não estava de acordo com o bom senso. Mas por mais surpreso que todos estivessem, Rap só poderia ter esses 6 jogadores que estavam entrando em campo. Neste momento eles estavam alinhados no meio do palco ao lado dos 6 jogadores do Indy-OU, observando a expressão de espanto em seus rostos. Evidentemente Yeshil não aparecer nesta rodada era algo que ninguém esperava, nem mesmo o Team Indy-OU. Depois de apertarem as mãos e trocarem cumprimentos, os dois lados dirigiram-se às cabines dos jogadores. Enquanto se afastavam, alguns dos jogadores do Indy-OU viraram a cabeça em suspeita, como se Yeshil estivesse misturado naquele grupo de 6, esperando para pegá-los desprevenidos. Não se preocupem em pensar no que o outro lado está fazendo, é irrelevante para nós. Vamos marcar seus jogadores, como sempre disse o capitão, Tangao, ao resto do time. Entendido. Os jogadores do Indy-OU acenaram com a cabeça, mas neste momento, seu vice-capitão, Liu Ao, estava olhando para o banco de jogadores de Rap, longe do palco. Ele estava olhando para Yeshil. Tendo sido facilmente derrotado durante a competição individual, Liu Ao estava à beira do colapso, mas ele era muito bom em esconder seus verdadeiros sentimentos. Ao sair das cabines dos jogadores, ele exibia uma expressão de derrota sem desespero, pedindo desculpas aos companheiros, incentivando o próximo jogador, não deixando espaço para que alguém lhe falasse alguma coisa. Só ele sabia que, no fundo, não estava tão calmo e controlado quanto parecia. Ele estava prestes a enlouquecer. Ele simplesmente não conseguia aceitar a realidade de ter sido despachado tão facilmente por Yeshil. Ele queria vingança. Ele precisava de vingança. A oportunidade estava bem na sua frente, a competição por equipes. Na competição por equipes, eles se enfrentariam novamente. E na competição por equipes, onde o Indy-OU queria que cada pessoa marcasse um jogador adversário, a marca de Liu Ao era de fato Yeshil. Liu Ao cerrou os dentes, esperando por esse momento o tempo todo. Mas no final, Yeshil não apareceu. Em uma partida tão crucial e importante, Yeshil decidiu não jogar na competição por equipes.
A energia que Liu Ao vinha acumulando durante toda a primeira metade da competição imediatamente se transformou em mau humor. Ele queria desesperadamente derrubar Yixiu, mas desde o início, Yixiu não prestou atenção nele. Quando deveria subir ao palco, ele subia, e quando quisesse descansar, ele descansava. Só porque Liu Ao estava no outro time, ele teria que subir na competição por equipes para assumir as rédeas? Lamentavelmente, Liu Ao nunca teve esse tipo de dignidade e Yixiu nunca teve tais intenções. Yixiu não apareceu, então a marca de Liu Ao mudou. Sua nova marca, Lu Ji. Este foi o substituto natural, já que Yixiu não apareceu na partida. Windiou não tinha intenção de reorganizar a marca de cada pessoa mais uma vez. Mas Liu Ao não estava de bom humor, ficando imediatamente furioso com o jogador que ele tinha como alvo durante a partida. Na verdade foi aquele novato? Liu Ao sentiu como se estivesse sendo desprezado. No fundo, ele sabia que não existia tal coisa, era apenas um resultado natural da troca de jogadores de rap. Mas mesmo assim, ele não conseguia se livrar da sensação de que eles o estavam desprezando. Vamos vencê-los. Tangal rugiu. Sim, os jogadores gritaram de volta. A competição começou. Capítulo 1365. O novato subestimado. Capítulo 1365. O novato subestimado. Tradutor, nome-me editor, nome-me. A partida começou oficialmente, mas o público ainda não estava preparado para isso. Ninguém se recuperou da notícia de que Yixiu não estava jogando. Mas a primeira coisa que cada equipe fez quando a partida começou fez com que todo o público voltasse a atenção para a partida. Equipe Windiou, substituição de jogador e conta, jogador curador Huan Yongbin, Cleric Soealer trocado, sexto jogador Gogo Yang, Keymaster Kibreaker trocado. Team Rap, substituição de jogador e conta, jogador curandeiro Anveni, Cleric Liu Cold Hand trocados, sexto jogador Mofan, Deception trocado. O estádio inteiro explodiu em alvoroço. Todos já estavam acostumados com o novo estilo de jogo de Windiou, e alguns até questionaram porque se incomodaram em ter um curandeiro. Claro, isso foi apenas sarcasmo. Ter um curandeiro na equipe titular adicionou uma camada de incerteza para seus oponentes. Mesmo sabendo que o Windiou favorecia a tática de trocar seu sexto jogador por uma formação de 5 depois, eles seriam forçados a se perguntar se o outro realmente usaria isso. Além disso, um ataque homem contra homem era muito cansativo de acompanhar. Muitas vezes, eles ainda precisavam de um curandeiro por trás deles para ajudar a estabilizar a situação, e foi por isso que muitas pessoas acharam Michirin muito extremo com sua formação de 6 depois. Nesta partida, Windiou estava usando seu estilo de jogo habitual, mas ninguém esperava que Rap os copiasse, expulsando seu curador para um depois no momento em que a partida começasse. Feliz, é realmente muito corajoso, Pan Lin exclamou. A equipe Windiou avançou na competição com seu estilo de jogo e até agora, nenhuma outra equipe havia sido tão decidida, organizando uma formação depois completa para contra-atacar. Este foi outro grande choque depois do primeiro, onde todos perceberam que Yixiu não estava jogando. Mas falando nisso, não é como se Rap não tivesse usado esse estilo de jogo antes. É claro que naquela época, o objetivo deles não era um ataque homem contra homem como Windiou disse Li Bibo. Pan Lin pensou novamente. Parecia que eles realmente haviam trocado o curandeiro pelo sexto jogador para maximizar o depois antes. Rap já havia utilizado isso há muito tempo. Então o que eles pretendem fazer desta vez? Pan Lin se perguntou em voz alta. HM, vamos esperar para ver, disse Li Bibo. Pan Lin revirou os olhos. Num momento como este, ele não deveria fazer alguma análise? Li Bibo estava cada vez pior, fingindo que não tinha nada para fazer em momentos como este. As duas equipes atacaram. A equipe Windiou se dividiu em 3 grupos, 2 pessoas indo para os flancos esquerdo e direito. Este ataque de flanco era a estratégia habitual. Nesta rodada em casa, a familiaridade do mapa fez com que eles se movessem ainda mais rápido e de forma mais decisiva. Por outro lado, os 5 de Rap formavam um grupo restrito. Não importa a dispersão, a posição atual deles era quase espaçada demais. O que Rap está tentando fazer? A atitude curiosa e ansiosa de Pan Lin não foi um ato para despertar excitação. Ele realmente queria saber. Eles trocaram seu curador por um depois, mas considerando esta formação, não parece que eles pretendem lutar de homem para homem. Eles provavelmente não, concordou Li Bibo. Se eles realmente estivessem planejando um homem contra homem, então Rap provavelmente estaria em desvantagem. Os jogadores do Team Windiou são muito fortes individualmente, o que lhes permitiu ter um desempenho tão bom nesta ofensiva homem a homem. Provavelmente não é a melhor ideia enfrentar isso de frente para Rap. No momento em que conversavam, as duas equipes se encontraram. Para o Team Windiou foram Tangal, Lin Feng e Zhao Yushi. Quanto ao Rap, todos os seus membros estiveram presentes. A velocidade de movimento do Team Rap caiu repentinamente, enquanto o Windiou continuou a avançar. De repente, houve um pull de Rap e então uma fumaça roxa se espalhou rapidamente, envolvendo imediatamente os personagens de Rap. Bomba de fumaça. É a bomba de fumaça do Apis Deception. Pan Lin gritou. Não é de admirar que a formação de Rap tenha sido tão espaçada. Eles queriam usar a cobertura da Smoke Bomb para tornar seus oponentes incapazes de descobrir a situação? Pan Lin gritou com entusiasmo, como se tivesse descoberto um novo continente.
No entanto, Lee Bibo franziu a testa, decidindo não fazer julgamentos precipitados. Eles queriam acabar com o homem para homem de Wind-Ou com apenas uma bomba de fumaça? Isso foi subestimar um pouco demais seus oponentes, não foi? Foi isso que Lee Bibo pensou. Infantil. Em campo, o capitão do Wind-Ou, Tang Ao, olhou para a estratégia de Happy com desdém. Wind-Ou aperfeiçoou seu homem a homem repetidas vezes. Não foi tão fácil quebrar. Smoke Bomb poderia esconder personagens, mas era melhor para um único personagem. Com 5 personagens foi um pouco demais. Tudo bem se eles não se movessem, mas assim que começassem a se mover, a fumaça também se moveria. E então seria uma questão de observar a espessura da fumaça para descobrir onde cada personagem estava. Ou eles poderiam simplesmente ignorar a fumaça e esperar. Não era como se a fumaça das bombas de fumaça fosse se mover com os personagens. Se os 5 de Happy ficassem ali sentados quando a fumaça se dispersasse, eles ainda teriam que lutar. Concluindo, havia muitas maneiras de combater isso. Se Happy pensava que uma bomba de fumaça era algum tipo de contra-estratégia incrível, então eles eram ingênuos demais. Uma única bomba de fumaça não pode cobrir todos eles. Destrua-os. Tang Ao ordenou, combinando perfeitamente com seu estilo agressivo. Além disso, ele nem se preocupou em mudar para o chat da equipe, enviando a mensagem diretamente para o chat público. A estratégia de Happy foi honestamente embaraçosa. Enviar o pedido diretamente para o chat público lhes ensinaria uma lição e poderia fazê-los hesitar. Tang Ao não confiava apenas na paixão quando lutava. Como capitão, ele sabia o que deveria fazer. A equipe de Wind-Ou seguiu suas ordens, avançando. A essa altura, o seu Blade de Liu Ao, Abseng-san, e o Keymaster de Guogu Yang, Kibreaker, também haviam chegado e agiram em perfeita sincronia com os outros 3. O estilo de jogo de Wind-Ou estava muito maduro agora. Vou me livrar da fumaça deles. Liu Ao gritou no chat. Ele foi relativamente mais cauteloso. Ser incapaz de ver a situação atual de Happy o perturbou um pouco. Junto, Guogu Yang, à esquerda, entendeu suas preocupações como companheiro de equipe do Excelen Era e coordenou com ele. Os 2 atacantes de médio alcance tiveram ataques ao E, tornando os ataques de pinça muito satisfatórios. Assim, Abseng-san começou a lançar uma Wave Sword enquanto Kibreaker lançava para reunir energia Ki. No entanto, foi então que um míssil saiu da fumaça, deixando um rastro de chamas atrás dele. O míssil de Dancing Rain foi direto para Abseng-san, interrompendo seu lançamento. No outro flanco, o ar parecia ter sido perfurado por alguma coisa, deixando para trás uma cadeia de ondulações transparentes. Lâmina Ki. Como poderia Guogu Yang não reconhecer essa habilidade como um jogador Keymaster? Este foi o ataque de Fang Hui, interrompendo o seu. Os 2 ataques dos flancos foram interrompidos, mas o Demon Subduer de Tang Ao já estava atacando pela frente, enquanto o demônio duvidoso de Lin Feng ativou Stealth, aproximando-se. O elementalista de Zhao Yushi, vendo os 2 lançamentos interrompidos, não se incomodou em começar a lançar um feitiço poderoso. Ele apontou seu bastão para frente e chamas furiosas explodiram em meio à formação de Happy. As chamas, subindo como uma erupção vulcânica, subiram vários metros, mas nenhum personagem foi atingido por elas. O Demon Subduer de Tang Ao finalmente chegou ao alcance do ataque e o demônio duvidoso de Lin Feng se aproximou com sucesso de Sealto. A cobertura de fumaça de Happy agora parecia estar fervendo com esses ataques, começando a diminuir. Ataque! Com o grito de Tang Ao, o time Wind-Ou começou sua mais praticada divisão e conquista. Espada Onda de Gelo. O sol ausente de Liu Ao varreu sua lâmina, a geada varreu o chão, rasgando a fumaça. Os brilhantes cristais azuis claros deixaram uma marca clara na fumaça roxa. Bater. Atualização por Liu Ao viu os cristais atingirem um alvo. Ele não sabia quem era exatamente, mas esse alvo teria sua velocidade reduzida. O ritmo de Happy foi, com isso, destruído. Sua lâmina subiu mais uma vez, desta vez cercada por fragmentos de chamas. Fire Wave Sword, a Wave Sword com o poder de ataque mais forte, foi preparada, mas foi quando Liu Ao sentiu algo estranho no chão sob os pés de Abseng-san. Ele se afastou apressadamente e olhou para baixo, mas descobriu que não conseguia dar esse passo. Uma videira se enrolou no pé de Abseng-san. Flor do mundo do diabo. Liu Ao ficou surpreso por um momento, lembrando imediatamente daquele jogador da escalação de Happy que havia substituído a posição de Yexiu. Aquele cara novato chamado Lu Ji ou algo assim, sua classe não era um invocador? Invocador Liu Ao estremeceu, de repente percebendo algo, soco de corrente tirânico. O Demon Subduer de Tang Ao já havia entrado na briga. Ele não se importava com quem ele pegaria. Dividir, o objetivo deles era dividir os 5 personagens de Happy e isolá-los uns dos outros. Bater, Demon Subduer esmagou seu alvo contra o chão com uma mão, a outra mão caiu para frente. A única coisa é que não foi tão satisfatório quanto ele pensava que seria. Este alvo parecia tão pequeno. Gato espiritual. Era um mísero gato espiritual. Invocador. Tang Ao finalmente percebeu o que estava acontecendo, mas logo 2 conjuntos de garras afiadas atingiram os ombros de Demon Subduer. Frost Wolf estava mordendo Demon Subduer com a boca cheia de energia arrepiante. A bela luz elementalista de Zhao Yushi começou a lançar um feitiço de alto nível depois que Wind-Ou abriu totalmente sua ofensiva. 0 absoluto. Ele queria usar essa poderosa habilidade de controle para tirar um dos membros de Happy de sua formação.
No entanto, no meio de sua conjuração, o grito de uma águia soou em meio à fumaça roxa. Uma Thunder Eagle saiu da fumaça como um relâmpago, chegando no ar acima de Beautiful Light aparentemente em um piscar de olhos. Abriu a boca, cuspindo um raio e Zhao Yushi foi forçado a se esquivar, cancelando seu lançamento. Não é bom. Zhao Yushi também percebeu. Isso não foi nada bom. O verdadeiro objetivo da bomba de fumaça não era cobrir os 5 personagens de rap, mas cobrir a convocação do invocador de rap. O Indio queria lutar de homem para homem, mas com o invocador. Como eles conseguiriam? Um invocador significava que sempre haveria mais personagens. Um erro. Eles cometeram um grande erro. Ninguém esperava que o novato de rap fosse o personagem-chave na competição por equipes. Invocador. Esta aula era um contraponto bastante óbvio ao estilo homem a homem de Windio, mas o Windio negligenciou-se de considerá-lo e se esqueceu de lidar com ele. Isso foi apenas porque ele estava substituindo Yeshil. Todos ficaram chocados, mas esqueceram de considerar que tipo de valor a pessoa que foi substituída poderia ter nesta competição por equipes. Esquecer um novato também pode ser fatal. Capítulo 1366. Os limites do invocador Apis. Capítulo 1366. Os limites do invocador de rap. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. O Indio com sua ofensiva homem a homem, negligenciou a consideração do invocador entre as fileiras de rap. Este foi um erro humilhante de novato. A coragem do Team Rap e a confiança em seus jogadores atingiram um nível absurdo. Para outras equipes, quantos deles estariam dispostos a apostar tudo em um novato, mesmo sabendo que os Summoners eram um contra-ataque ao estilo de jogo do Indio? Um novato que não jogou muitas rodadas desde sua estreia? Foi isso que Rap fez. Quanto ao erro humilhante que o Indio cometeu, quase ninguém teve coragem de criticá-los por isso, porque a maioria das pessoas também se esqueceu de considerar isso, assim como o Indio. Assim como todos estavam obcecados com o fato de Yeshil não estar jogando, agora muitas pessoas pararam para pensar como Rap enfrentaria essa partida sem Yeshil. Do ponto de vista deles, Rap estava apenas brincando com Yeshil sem jogar. Infelizmente, com uma Smoke Bomb e um Summoner, Rap usou 2 novatos deles que raramente jogavam em partidas oficiais para desmantelar o ataque homem a homem de Indio. A fumaça se dispersou mais ou menos e a impressionante formação de Rap foi revelada. A convocação de Concealed Light fez com que o homem para homem da equipe Windio parecesse tão idiota. O sol ausente de Liu Ao foi capturado pelas vinhas da flor do mundo do diabo. O Demon Subduer de Tangal conseguiu imobilizar um Spirit Cat, mas sua própria cabeça estava nas mandíbulas de um lobo gélido, uma visão bastante aterrorizante. A bela luz de Zhao Yushi foi bloqueada por uma Thunder Eagle. Embora não houvesse nenhuma maneira de uma única invocação ser uma grande ameaça para um jogador profissional, ele teria que perguntar ao Thunder Eagle antes de poder atacar Rap. O Kibreaker de Gogo Yang e o demônio duvidoso de Lin Feng estavam limpos então? Claro que não. Rap era uma equipe e Lu Ji não era o único. A convocação de Concealed Light ocupou 3 jogadores de Windio, e os outros membros do Rap tiveram bastante liberdade para agir como desejassem. Dancing Hand Sumushen enfrentou Kibreaker com sua artilharia. No entanto, o mais infeliz foi Lin Feng. Ele era um ladrão de batalha e se esgueirou com o demônio duvidoso sob Stealth, planejando arrancar um personagem da formação de Rap. No entanto, a fumaça se dispersou, sua furtividade desapareceu e ele foi cercado. Tang Ho, Fang Hui, os 3 personagens de Mofan cercaram Doubtful Demon. Desmantelar a estratégia do oponente não contava como vitória. Uma verdadeira vitória era desferir um golpe crítico no adversário. As estratégias poderiam ser trocadas e ajustadas. O Indio não cometeria o erro de novato de esquecer o invocador nas fileiras do oponente novamente. Assim, Rap naturalmente iria querer usar essa chance e desferir um golpe crítico primeiro no Team Indio. Caso contrário, eles simplesmente teriam superado a primeira onda de ataques do oponente. Sem contra-ataque, de que adiantava isso? Lin Feng estava profundamente arraigado no contra-ataque de Rap. Ser atacado por 3 pessoas o deixou incapaz de revidar. A saúde do demônio duvidoso despencou, no entanto, não houve tempo suficiente para apagar o demônio duvidoso do campo de uma só vez. Apenas um Thunder Eagle não foi suficiente para controlar completamente Zhao Yushi. Pode ter parecido assustador com as mandíbulas de Frost Wolf presas na cabeça de Demon Subduer, mas isso era apenas um jogo. O dano não aumentou apenas por causa do quão assustador era a cena. No entanto, o hálito gelado de Frost Wolf daria ao Demon Subduer uma lentidão que poderia ser irritante para Tangal. O sol ausente de Liu Ao só foi pego pela videira, o que apenas limitou seus movimentos. Ele ainda poderia atacar de lá. O alcance de ataque das Wave Swords ainda poderia alcançar Rap. No final, o único que foi imobilizado foi Kibreaker sob o ataque de Dancing Rain. A convocação, no final das contas, não foi tão boa quanto a de um jogador profissional, nem de longe boa o suficiente. Na situação atual, a Rap tem a vantagem, mas não podemos determinar os vencedores apenas com isso. Ainda teremos que ver o quão bem eles vão se sair. Li Bibo percebeu que a batalha estava longe de terminar e comentou isso na transmissão ao vivo. De fato, o Absent Sun de Liu Ao pode estar enraizado pela Devil Wildflower, mas Rap ainda está dentro de seu alcance de ataque. Ele definitivamente ainda pode fornecer apoio a Lin Feng. Pan Lin exclamou. Espada do Terremoto.
Liu Ao, como Pan Lin disse, logo a Absensão forneceu apoio para Do Beautiful Demon. No entanto, a Flor do Mundo Demoníaco se tornou um escudo naquela época. Demônio Duvidoso foi arrastado para trás da Flor do Mundo Demoníaco e espancado. Os ataques da Espada Onda de Absensão não poderiam contornar a Flor do Mundo Demoníaco, não importa o que acontecesse. Espada do Terremoto foi em vão. Mas Liu Ao viu um foguete de míssil, quicando no chão 2 vezes antes de pousar na frente dele depois que a poeira levantada pela Espada do Terremoto se dispersou. Aquela vadia. Liu Ao só teve tempo de amaldiçoar de raiva antes que o míssil buscador de calor descesse, cuspindo fogo. Ausente Sol, preso pela videira, não conseguiu se esquivar. Bum! Uma nuvem em forma de cogumelo engolfou o Sol ausente. Su Mushen, que estava lidando principalmente com Kibreaker, conseguiu dividir parte de seu precioso tempo e foco para enviar um presente a Liu Ao. O Demon Subduer de Tang Ao conseguiu finalmente escapar até então. Arremessar. O lobo gélido foi agarrado por Demon Subduer. Embora sua velocidade tenha sido reduzida devido à lentidão, o poder de seu ataque não foi reduzido em nada. O lobo gélido foi lançado diretamente em Tang Hou e companhia. Dragão quebra as fileiras. Mas foi então que Tang Hou, atacando enquanto se defendia contra seu ataque, atacou com um Dragon Breaks The Ranks, derrubando o lobo gélido e apunhalando direto em direção ao Demon Subduer. A velocidade de reação e a mecânica de Tang Ao eram perfeitas, mas ele não podia fazer nada sobre a lentidão de Demon Subduer. Com a mudança abrupta e resoluta de alvos de Tang Hou, seu personagem não conseguiu acompanhar sua tentativa de esquiva. Com o Tilintar, Demon Subduer foi enviado voando por Soft Mist. Contudo, Tang Hou não se incomodou em persegui-lo. Soft Mist voltou, continuando seu ataque ao demônio duvidoso. Rap está indo muito bem. O jogo deles é metódico, muito bem ritmado. Lee e Bibo exclamou admirado. Mas assim, Demon Subduer não escapou de sua prisão? Tang Ao estará livre para entrar na briga. Pan Lin disse. Realmente. Lee e Bibo sorriu. No campo, os lançamentos e ordens de Concealed Light continuaram incansavelmente. As 4 feras invocadas eram o que ele dominava, e esse número também era um que ele era bom em controlar. Porém, neste momento, Lu Ji não conservou nada. Ele convocou toda e qualquer convocação que estivesse disponível para Concealed Light. Algumas criaturas de invocação de baixo nível tinham poder de ataque muito limitado, mas Lu Ji não contava com essas invocações para terminar a batalha. Todas essas convocações tinham uma função: protelar e imobilizar seus oponentes. Eles eram como linha após linha de defesa, impedindo o Indio de se envolver com Rap. Para atingir esse objetivo, Lu Ji convocou incansavelmente. A mana de Lu Ji era a única coisa que se esgotava mais rápido em campo. Normalmente, os invocadores definitivamente não lutariam assim. Caso contrário, eles gastariam sua mana antes de conseguirem derrotar seus oponentes. No entanto, a tarefa de derrotar seus oponentes foi dada aos outros em Rap, e a tarefa de Lu Ji era simplesmente usar sua convocação para assediar continuamente seus oponentes. Esta foi uma troca, a mana de Concealed Light pelo HP do oponente. Neste momento, a saúde do demônio duvidoso de Lin Feng estava se esgotando assim como a mana de Lu Ji. Sob os esforços combinados de 3 membros do Rap, ele não conseguiu retaliar. Ele só poderia protelar o máximo possível, esperando que seus companheiros o salvassem, e o que Lu Ji estava fazendo era impedir esse tipo de apoio. A convocação de Concealed Light e o poder de fogo de longo alcance de Dancing Rain se tornaram o maior obstáculo para o Team Indio. O mísero invocador novato conseguiu paralisar todo o seu time? Essa realidade estava deixando o Indio louco. Mas o que eles poderiam fazer? A convocação enlouquecida de Lu Ji fez com que criatura após criatura aparecesse na frente deles. Ele também estava dando ordens de convocação da melhor maneira que podia, não apenas enviando-os para morrer. Com a mecânica de Lu Ji, ele não seria capaz de fazer isso perfeitamente. Porém, a escolha de quais detalhes focar e quais negligenciar foi algo que ele estava realizando muito bem desta vez. Ele não conseguia aperfeiçoar sua mecânica, mas agia quando necessário nos momentos cruciais. Aqueles que desprezavam Lu Ji, mas tinham alguma compreensão de Glory, fecharam a boca. Qualquer um poderia dizer o quão importante Lu Ji foi para esta partida. Embora não fosse o depois principal, era uma parte indispensável da estratégia de Rap. Ele era como um curandeiro, mal fornecendo depois, mas quem diria que um curandeiro não tinha valor em campo? Já os que eram um pouco mais habilidosos ficaram chocados com o desempenho de Lu Ji. É verdade que ele não era um excelente mecânico, mas conseguiu fazer o que pôde, o melhor que pôde. Cálculos precisos, um ritmo cuidadosamente executado. Rap parecia ter produzido outro jogador interessante. Embora seu talento natural fosse limitado, ele poderia atuar no seu limite. Por exemplo, se fosse um exame, alguns teriam a capacidade de atingir 100%, mas como cometeriam erros por descuido, só alcançaram 90%. Quanto a Lu Ji, ele era alguém que só conseguia atingir no máximo 90%, mas no final foi isso que ele conseguiu. Com isso, seu desempenho real não foi diferente daqueles que conseguiram atingir 100, mas só conseguiram 90. O Indio precisa encontrar uma maneira de mudar as coisas. Essa bagunça não será boa para ele se continuar, comentou Lee Bibo. Então, conselheiro Lee, o que você acha que o Indio precisa fazer para resolver esse dilema? Pan Lin perguntou. Coopere, respondeu Lee Bibo. O Indio precisa trabalhar em equipe. Somente cooperando e avançando em equipe eles poderão lidar com sucesso com o fluxo de convocações de Concealed Light.
No momento, cada um deles está fazendo suas próprias coisas. É de eficiência muito baixa. Esta é a raiz do motivo pelo qual Lu Ji conseguiu paralisá-lo sozinho. Como equipe, Pan Lin não tinha mais certeza do que dizer. Todos sabiam que o Indio tinha acabado com esse estilo homem a homem porque eles tiveram um desempenho péssimo como equipe. Com isso, eles poderiam forçar uma batalha de cooperação e trabalho em equipe em duelos 1 contra 1. No entanto, agora, o Indio teve que trabalhar em equipe para resolver a crise atual. Isso provavelmente é um pouco difícil para eles agora, não? Pan Lin lamentou. Afinal, ele não poderia se inclinar muito para o lado agora. Capítulo 1367 Uivo do vento que precisa de trabalho em equipe. Capítulo 1367 Uivo do vento que precisa de trabalho em equipe. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. Para que o Indio jogue em equipe. Todos que ouviram a avaliação de Lee e Bibo ficaram em silêncio. Se o Indio pudesse jogar lindamente como um só, eles precisariam recorrer ao método atual? No final, o estilo de jogo totalmente ofensivo de homem para homem estava no extremo. Ao empregar um estilo de jogo tão desequilibrado, uma pequena falha na execução pode fazer com que os oponentes aproveitem uma grande oportunidade. Desta vez, porque o Indio negligenciou o invocador de rap, eles caíram em tal crise. Perder assim? Não. Ninguém em Indio estava disposto a desistir. Quem foi? Lu Ji? O nome do qual eles nunca tinham ouvido falar, um novato desconhecido, estava prestes a ser sua ruína? Como eles poderiam viver com isso? Fique firme. Tangal rugiu no chat. Quem sabia se ele queria que Lin Feng persistisse, ou se ele queria que todo o time continuasse com seu estilo de jogo atual e procurasse uma oportunidade para avançar. Depois que ele gritou essa ordem, o lobo gélido convocado por Concealed Light mais uma vez atacou implacavelmente. Frost Wolf foi uma das 4 invocações principais de Concealed Light. Seu poder de batalha não se comparava às diversas invocações nas quais ele apenas adicionou alguns pontos. Além de sua defesa e saúde naturalmente altas, não era algo que pudesse ser resolvido com apenas alguns golpes, nem mesmo por Tangal. Lance para trás. Tangal poderia usar um movimento de alta prioridade para fazer com que Demon Subduer jogasse o lobo gélido atrás dele. No entanto, num piscar de olhos, o lobo gélido subiu de volta e atacou novamente. Como núcleo do Indio, muita importância foi atribuída ao Demon Subduer, mas as convocações do inimigo pareciam intermináveis. Não importa o que ele fizesse, ele nunca conseguiria se livrar de todos eles. Não é assim. Tangal ainda era um deus de primeira linha. Ele obviamente sabia que embora um invocador tivesse muitas invocações, ele não tinha uma quantidade infinita delas. O invocador inimigo tinha uma compreensão de ritmo extremamente forte, ligando ataque após ataque. Seus cálculos foram imaculados. Esse cara, Tangal percebeu que Lu Ji do rap não era um jogador que pudesse ser ignorado casualmente. Se fosse um 1v1, as táticas irritantes de Lu Ji não eram motivo de medo. Se alguém viesse, ele mataria um. Se 2 viessem, ele mataria 2. Ele poderia continuar matando convocação após convocação até que Lu Ji ficasse sem mana. No entanto, no tempo que levou para ele matar uma convocação, quem sabia quanto dano o demônio duvidoso de Lin Feng sofreria. Se ele não se apressasse e o resgatasse, o Indio teria imediatamente um jogador a menos no lado inimigo. Uma disparidade tão grande não poderia ser apagada casualmente. Restringir a convocação de Concealed Light. Tangal finalmente deu a ordem. Quando Shen Gobo viu esta cena, ela sentiu uma onda de alegria. Lu Ji parecia ser o membro mais fraco de rap. Ele não tinha sido usado até o final da temporada, mas nesta partida, o arrogante Tio Indio e o autoritário Capitão Tang Yao o atacaram inesperadamente. Eles não estavam se concentrando em Lu Ji porque ele era o membro mais fraco, ou porque era o mais fácil de intimidar, mas sim porque foi ele quem interrompeu os planos de Indio. Ele não só recebeu o reconhecimento de seus companheiros de equipe, mas também o reconhecimento de um adversário extremamente orgulhoso. Mesmo que fosse apenas nesta competição por equipes, Lu Ji consolidou firmemente seu lugar. Shen Gogo acreditava que não importava o que acontecesse, Tangal certamente se lembraria do nome Lu Ji, esse nob que havia trazido tantos problemas para eles. Bom trabalho. Você tem que vencer. Shen Gogo comemorou em silêncio. Mas o Indio já havia começado a atuar. Sob as ordens claras de Tangal, eles começaram a mirar na Concealed Light. E isso seria um esforço de grupo. No final, o Indio foi forçado a mudar seu estilo de jogo recentemente bem-sucedido para lidar com a situação. A bela luz de Zhao Yushi teletransportou-se de repente, abandonando sua posição original. A formação de Indio tinha razão por trás disso. A posição de cada jogador separa eficientemente cada oponente. Mas como eles estavam mudando suas táticas, Zhao Yushi imediatamente deixou sua posição de lado. Houve também Liu Ao. Seu sol ausente não estava mais restringido por vinhas. Depois de receber a ordem, ele imediatamente se moveu horizontalmente, seus movimentos combinando com os de Zhao Yushi. O jogo em equipe do Team Indio estava realmente faltando, mas eles construíram sinergia em certos lugares. Afinal, cada jogador era individualmente talentoso. Se eles realmente não pudessem trabalhar juntos, não estariam qualificados para serem jogadores profissionais. Absent Sun e Beautiful Light se uniram apesar do bloqueio de convocação. O teleporte da Beautiful Light contribuiu muito para isso.
Não importa o quão rápido um Thunder Eagle possa ser, ele não conseguirá realizar movimentos instantâneos. Depois que os dois personagens se encontraram, Absent Sun foi para frente, enquanto Beautiful Light foi para trás, formando um escudo. A convocação de carga foi tratada por Absent Sun de Liu Ao, enquanto Beautiful Light de Zhao Yushi começou a ser lançada em segurança. Então, um feixe de satélite caiu no chão, indo em direção a eles. Os dois imediatamente se esquivaram. Essa garota de novo. A irritação de Liu Ao atingiu o auge e Su Muxin manteve-a assim. O poder de fogo de Dancing Ren de repente mudou em direção a eles, desencadeando um ataque feroz. Absent Sun se esquivou com dificuldade e sem proteção, Beautiful Light não poderia continuar lançando. Todos na plateia balançaram a cabeça. Foi exatamente por isso que o Indio não conseguiu jogar bem juntos. Eles tinham um certo nível de sinergia, mas parou aí. Seu trabalho em equipe foi facilmente quebrado. Não só isso, os dois acabaram de ficar juntos, mas foram separados por um feixe de satélite. Os dois agora estavam se distanciando cada vez mais. Eles inicialmente pretendiam se coordenar entre si, mas num piscar de olhos, seu plano foi destruído sem que restasse um pedaço dele. O Indio pode ter percebido que sua principal prioridade é impedir Lu Ji de convocar livremente. No entanto, o Indio ainda não encontrou uma boa solução para isso. Liu Ao e Zhao Yushi tentaram se reunir, mas Su Muxin os separou facilmente, disse Pan Lin. O trabalho em equipe deles ainda não é bom o suficiente. Nas batalhas em equipe, a previsão de Indio é bastante deficiente. A coordenação de Liu Ao e Zhao Yushi foi um tanto apressada. Eles não consideraram a questão do tempo. Li Bibo teve a coragem de falar sobre o trabalho em equipe de Indio porque era bastante fraco. Fraco significava superficial. Li Bibo podia ver através dele sem muito esforço. Então, treinador Li, o que você acha que eles deveriam fazer? Pan Lin perguntou. Eles poderiam fazer com que Tang Ao e Zhao Yushi agissem como iscas de um lado, enquanto Liu Ao e Guo Yang trabalhassem do outro lado. Os dois eram antigos companheiros de equipe na era excelente. A sinergia deles juntos deveria ser bastante alta. Li Bibo foi mais do que ousado o suficiente para falar sobre os planos de Indio. Na verdade, isso seria melhor. HM? Liu Ao é. Pan Lin de repente percebeu algo. Isso é. Li Bibo também percebeu. Ele está fingindo recuar, mas na realidade, ele está tentando se coordenar com Guo Yang, gritou Pan Lin. O Kibreaker de Guo Yang fez um movimento. Os alvos de mudança do Dancing Ren lhe deram uma abertura, e ele agarrou bem essa abertura, gritou Pan Lin. Os ataques de Su Muxin foram um pouco excessivos. Ela deveria ter sido capaz de voltar imediatamente. Essa abertura não deveria ter existido, observou Li Bibo. Já era tarde demais. O Ki Break de Guo Yang foi capaz de completar um elenco durante esta abertura. Punho agarrador de nuvens. Pan Lin gritou. Os corações de todos saltaram para a garganta. O movimento de Ki Breaker poderia virar o jogo para o Indio? A câmera ampliou a luz oculta. Mas, chuva dançante? Pan Lin ficou surpreso. O Ki Breaker de Guo Yang mal conseguiu encontrar uma abertura para interromper o ímpeto de rap, mas ele mirou Dancing Ren em vez de Concealed Light. Que calma! Li Bibo elogiou. Agarrar a luz oculta de sua posição foi bastante difícil. Um pequeno deslize, ou se a convocação atrapalhasse, ele poderia acabar pegando uma convocação. É por isso que agarrar Dancing Ren é na verdade uma excelente escolha. Dancing Ren foi agarrada pelas nuvens e está fora de cena. Espere, ela não parou de atacar. Pan Lin não conseguiu guardar seus pensamentos para si e terminou com um grito de surpresa. Dancing Ren foi separada à força de sua equipe com Cloud Grasping Fish, mas ela continuou a bombardear Absent Sun de Liu Ao com ataques. Apesar dos movimentos forçados, seus ataques ainda eram tão precisos como sempre. Golpe, 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 golpe após golpe. O sol ausente de Liu Ao explodiu, como se realmente não houvesse sol. Será que Liu Ao não está intencionalmente dando aberturas, mas sim os ataques de Su Muxin são realmente tão ferozes que ele está sendo forçado a tantas aberturas? Li Bibo ficou surpreso. Então você está dizendo que a abertura de Guo Yang veio por pura sorte? Pan Lin disse. É difícil dizer. Disse Li Bibo. Realmente era difícil dizer, mas vendo como Dancing Ren foi afastada, mas se recusou a desistir de seus ataques, esses eram realmente seus pensamentos. Dancing Ren bombardeou Absent Sun enquanto ela se movia em direção ao Ki Breaker. Na verdade, sua velocidade aumentou por causa do recuo de seus ataques. Sua personagem continuou a crescer cada vez mais diante dos olhos de Guo Yang. Por que isso parece familiar? Guo Yang de repente teve uma sensação estranha. Ele não teve tempo para pensar cuidadosamente sobre isso. Dancing Ren já havia chegado na frente dele. Atrás. Guo Yang viu um aviso no chat da equipe. Atrás? Como poderia haver alguém por trás dele? Os jogadores de rap estavam todos na frente dele. Espere não. Não está faltando alguém? Névoa suave? Guo Yang de repente percebeu de onde vinha aquela sensação de déjà vu. Lançando lança. Esta foi uma tática que Ekyu e Su Muxin usaram uma vez. O que eles queriam dizer com trás não estava por trás de Ki Breaker, mas sim por trás de Dancing Ren. Atrás dela estava Soft Mist. Chamas flutuantes do fogo dançante passaram enquanto o próprio ar parecia ferver. Guo Yang teve a oportunidade de atacar Dancing Ren, mas os seguintes ataques do Battle Magé não puderam ser evitados. O que fazer?
Esta foi uma pergunta que causou dores de cabeça a inúmeros oponentes da Era Excelente, mas desta vez foi a vez de Gogu Yang. Gogu Yang não fugiu porque sua memória lhe dizia que quando essa tática surgisse, esquivar-se seria pior do que permanecer firme. Explosão de Kigon. A palma da mão de Kibreaker bateu em direção a Dancing Rain enquanto Dancing Fire Flowing Flame se aproximava dele. Capítulo 1368. Ambos os lados parando 1 contra 2. Capítulo 1368. Ambos os lados parando 1 contra 2. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me Boom. A explosão de Kigon atingiu o corpo de Dancing Rain, o que atingindo seus longos cabelos. Kibreaker também não conseguiu evitar o ataque de Soft Mish, mas a atenção de Gogu Yang estava focada principalmente em Dancing Rain. Lançamento da lança. Este foi um método raro de ataque de Eshil e Sumushin, onde o lançador foi o principal atacante. O ataque furtivo do Battle Magé por trás do launcher foi apenas para estabelecer as bases do ataque. Em seguida, o lançador engoliria o alvo em uma barragem de fogo de artilharia de curto alcance. Afinal, Gogu Yang era um ex-jogador do Excelente Era, então ele já tinha visto essa técnica muitas vezes em partidas e também foi ensinado sobre ela nos treinamentos. Esteja em guarda contra Sumushin. Isso foi o que a experiência lhe disse. No entanto, desta vez, tudo o que Dancing Rain fez foi virar as costas para ele. Gogu Yang esperou ansiosamente que ela se virasse, mas ela não fez, em vez disso se afastou lentamente dele. Ela foi embora? Atualizado por Gogu Yang ficou chocado. O que diabos foi isso? Não foi assim que a lança de lançamento aconteceu. Ele hesitou, mas Tang-Ho não. A chama fluente de fogo dançante de Soft Mish queimou o ar em sua direção. Dancing Rain já estava atrás dela. Embora Dancing Rain não parecesse ter nenhuma intenção de se virar, seus ataques não pararam, ainda bombardeando a escuridão total de Liu Ao implacavelmente. O que foi isso? Gogu Yang ficou completamente perplexo. Do início ao fim, Sumushin nem sequer olhou. Esta era realmente a lança de lançamento? Resistindo à vontade de implorar por atenção, Gogu Yang se concentrou em lidar com Tang-Ho. Após o primeiro ataque, os ataques de Soft Mish choveram sobre ele rapidamente. Gogu Yang percebeu que mesmo sendo apenas essa pessoa, ele não seria capaz de lidar com a ofensiva dela tão facilmente. Assim, olhando para trás no processo, o aspecto cooperativo da lança de lançamento parecia completamente inexistente. Tang-Ho apenas usou esse método para ajudar Sumushin a escapar do punho que agarra as nuvens. E então Tang-Ho atacou Gogu Yang enquanto Sumushin nunca interrompeu seu ataque a Liu Ao. Mesmo quando ela foi arrastada por Cloud Grasping Fish, ela nem sequer deu uma única olhada ao Kibreaker de Gogu Yang. O que eles estavam tentando fazer? O comentarista Pan Lin ficou confuso e olhou para Li Bibo em busca de uma resposta. Provavelmente é porque ela não quer parar sua ofensiva. Afinal, Sumushin teve muito sucesso em suprimir Liu Ao. Li Bibo também ficou confuso, mas como comentarista convidado VIP, ele estava aqui para explicar incertezas e não fazer perguntas. Então não teve escolha a não ser responder a Pan Lin. Ela parece estar muito focada em lidar com Liu Ao, observou Pan Lin. Provavelmente porque ela o entende melhor, já que ele é um ex-companheiro de equipe. Li Bibo adivinhou, mas Gogu Yang também. No final, Li Bibo ainda acabou sem saber como responder. Porém, pensando bem, o desempenho de Sumushin nesta rodada foi realmente bastante estranho. Não importa se foi na Excelente Era ou atualmente na Rap, ela geralmente desempenhava um papel de apoio em seu sistema tático. Não era como se não houvesse momentos em que ela abrisse uma ofensiva, mas para ela se prender a uma única pessoa e bombardeá-la incansavelmente assim, isso era extremamente raro. Sumushin parecia estar determinada a agir de acordo com a estratégia de Winjou, tentando arrancar a escuridão total de Liu Ao da equipe de Winjou. Bum bum bum, bum bum bum. A transmissão também deu muito foco a Sumushin. Constantemente, todos começaram a perceber que isso era bastante incomum. Sumushin parecia ter saído do sistema tático de Rap e foi para um V1 Liu Ao. Essa garota era louca? Liu Ao freneticamente fez com que a escuridão total se esquivasse, sentindo-se bastante surpreso. Ele tinha certeza de que não era uma figura-chave na estratégia de Winjou, não? Não era como se ele fosse o Lu Ji do Rap. Por que Sumushin estava tão focado nele? Ela tinha entendido algo errado? Role-pule, corra! O Total Darkness de Liu Ao agiu como se estivesse aqui para participar de uma competição esportiva, apenas capaz de executar essas ações técnicas. Contra-ataque. Seu Blade não tinha o alcance de um launcher. Se ele quisesse contra-atacar, ele teria que ser capaz de alcançá-la primeiro. De modo geral, quanto maior a distância, mais fraco será o controle do alvo. No entanto, os ataques de Dancing Rain foram tão bem espaçados que Liu Ao não conseguiu ver nenhuma das aberturas que a distância deveria ter dado a ele. Ele lentamente começou a entrar em pânico. Ele conhecia e lutava ao lado de Sumushin há anos e nunca percebeu o quão agressiva ela era. O que houve com esse sentimento? Era como se ele fosse uma presa com um predador olhando para seu pescoço. Ele não foi o único que ficou surpreso. Todos aqueles que conheciam Sumushin bem o suficiente ficaram chocados com suas ações incomuns. Ela tinha rancor ou algo assim? Isso era o que muitas pessoas estavam pensando naquela época. O estilo de jogo de Sumushin não era nada parecido com uma tática que Rap havia planejado, mas mais como uma ventilação catártica. A explosão de força de Sumushin fez a partida virar em outra direção.
Atualmente Tang Ho e Gogo Yang estavam lutando um v1, Fang Hui e Mo Fan estavam se unindo contra Lin Feng, enquanto Lu Ji estava paralisando Tang Ao e Zhao Yushi ao mesmo tempo. Quanto a Su Mushen e Liu Ao, o primeiro suprimiu completamente o último. Dessa perspectiva, a partida não parecia muito diferente de homem para homem. Só que essa situação tinha um V2 e outro 2v1, e tudo com Rap em vantagem. O demônio duvidoso de Lin Feng, depois de ter sido intimidado por 3 pessoas por tanto tempo, ainda estava indefeso contra os 2 que restavam. Tang Ao e Zhao Yushi, os 2 que eram vistos como os núcleos de sua equipe agora, estavam sendo paralisados por um único invocador novato. No entanto, eles não perderam muita saúde e em vez disso, Concealed Light gastou uma enorme quantidade de mana. No entanto, qualquer um poderia ver porque Concealed Light estava trocando essa mana. Tang Ao e Zhao Yushi estavam muito confiantes em si mesmos. Atualmente, estando paralisados por Lu Ji 2v1 por tanto tempo, o golpe mental que isso lhes causou foi mais significativo. Quanto a Lu Ji, originalmente ele precisava que suas criaturas invocadas paralisassem vários alvos e agora, de repente, esse número caiu para 2. Sua mecânica tornou-se mais focada e ativa. Este aluno de 90 pontos teve um desempenho excepcional desta vez, alcançando uma pontuação de 95. No entanto, aquele que esteve na pior situação durante toda a batalha ainda era Lin Feng. Desde o início, ele foi cercado e espancado. Ele não teve escolha a não ser observar e esperar por ajuda. Ele esperou e esperou, mas as ações de Wind Wu foram como trovões sem chuva ou relâmpagos. Eles lutaram até agora e embora seus oponentes tivessem caído para apenas 2, ele ainda não conseguiu enfrentá-los. Em algum nível Lin Feng, a princípio, poderia ser considerado como estando segurando um V3, e agora um V2, mas seus companheiros tiveram que lidar com o problema em questão enquanto ele o segurava. Infelizmente Wind Wu não conseguiu lidar com o problema em questão, e Lin Feng estava sendo lentamente enfrentado por seus oponentes. Parece que Wind Wu ainda não encontrou uma solução. Pan Lin já havia dito isso, sabe-se lá quantas vezes. No entanto, eles pelo menos conseguiram aumentar o gasto de mana de Concealed Light. Dessa forma, se a mana de Concealed Light acabar quando o Doubtful Demon for derrotado, eles ainda poderão lutar nessa partida. Um invocador sem mana é mais ou menos igual a um personagem morto, analisou Li Bibo. Essa poderia ser a solução que Wind Wu decidiu adotar? Pan Lin perguntou. Talvez. Que brutal. Pan Lin exclamou. Hahaha, Li Bibo riu fracamente. Brutal? Mas como indefeso. Wind Wu realmente planejou isso ou entrou nessa situação por acaso? Quem sabia? De qualquer forma, Wind Wu não estava em uma boa posição. A saúde do demônio duvidoso seria esgotada primeiro, ou a mana de Concealed Light. A transmissão ao vivo exibiu a saúde e a mana dos 2 lado a lado, lembrando ao público o ponto crucial desta batalha. O jogo em campo parecia ter percebido isso também. Lin Feng não desistiu, ainda lutando teimosamente contra a pinça de 2 pessoas. Como ladrão de batalha, ele ocasionalmente usava algumas táticas sujas. Afinal, jogar sujo era melhor para a sobrevivência do que afundar. Quanto a Lu Ji, ele realmente não tinha mais ideias. Tang Ao e Zhao Yushi estavam colocando ainda mais pressão sobre ele. Ele só poderia enfrentá-los de frente. Ele não podia baixar a guarda. Se ao menos sua mecânica fosse um pouco melhor. Lu Ji, mesmo fazendo o seu melhor, ainda não achava que isso era suficiente. No entanto, este já era o limite de sua habilidade. Ele já estava ultrapassando seu limite e ninguém mais duvidava de sua habilidade. No entanto, Lu Ji não estava satisfeito consigo mesmo. Se ele pudesse fazer ainda melhor, Rap não teria caído nessa situação em primeiro lugar. Foi porque ele não era bom o suficiente que ele teve que esgotar sua mana e lançar suas invocações como bucha de canhão para paralisar os oponentes. A situação atual deles não era tão boa. Apenas em termos de cálculo, a habilidade de Lu Ji era a nata da cultura. Mesmo quando todos os outros tinham apenas um vago julgamento, ele já havia conseguido calcular a taxa de queda dos 2 medidores. Não é bom, não é nada bom. Se isso continuasse, sua mana seria esgotada primeiro. Então, se ele fosse incapaz de parar aqueles 2, demônio duvidoso poderia até ser salvo, e tudo teria sido em vão. Eles precisavam de apoio. Lu Ji estava desesperado. Ele queria notificar seus companheiros de equipe, mas Tang Ao e Zhao Yushi foram muito duros com ele. Ele não teve tempo para digitar. Sem voz, que regra de merda. Lu Ji estava até amaldiçoando as regras de jogo da aliança agora. Depressa, precisamos nos apressar. Fang Hui, a essa altura, também percebeu que ele e Mo Fan poderiam não ser eficientes o suficiente. No entanto, ele teve tempo de sobra para enviar uma mensagem. Por um lado, isso era para dizer a Mo Fan para se apressar. Por outro lado, também dizia aos 2 lutadores 1v1 que eles poderiam precisar de algum apoio e que deveriam fornecê-lo se pudessem. Tang Ho entendeu o que Fang Hui estava tentando dizer e tinha a intenção de encerrar sua batalha. No entanto, o experiente Gogo Yang estava claro sobre a situação da batalha e sabia que Lin Feng definitivamente não suportaria mais danos. Ele imediatamente se agarrou a Soft Mist com tudo que tinha. Só mais um pouquinho. Um pouco mais. Todo mundo estava olhando para o HP e MP dos 2. À medida que os 2 números caíam, a situação ficou cada vez mais clara. Não parecia bom para Rap. Em primeiro lugar, os invocadores eram classes famintas por mana, e com esse estilo de jogo, o jogador estava fazendo tudo o que podia da melhor maneira possível. Não havia razão para criticar esse tipo de desempenho.
O arranjo e a performance espetaculares de Rap seriam brutalmente forçados por Win-Joe daquela forma? Além dos fãs de Win-Joe, todos sentiram que isso era uma pena para Rap. Precisamos de algum apoio de artilharia. Fang Hui finalmente gritou por ajuda diretamente. Ele não era Tang Ao ou Zhao Yushi. Quando chegasse a hora de pedir reforços, ele não hesitaria em nada. Boom! Uma explosão imediatamente envolveu Do Beautiful Demon, o que surpreendeu até Fang Hui, que estava por perto. O apoio veio exatamente quando ele pediu. Ele tinha algum tipo de superpoder? Desculpe, estou atrasado, Su Mushin enviou no chat. Foi então que todos se lembraram de repente que havia outro conjunto de jogadores em campo. Su Mushin voltou e Liu Ao? Liu Ao, já havia sido derrotado? Seu Blood Total Darkness foi o primeiro a ser eliminado do campo. Derrotado por Su Mushin Dancing Rain sozinho? No Mew, ela definitivamente tem rancor. Capítulo 1369. Quem é o MVP? Capítulo 1369. Quem é o MVP? Tradutor, No Mew, editor, No Mew. Liu Ao foi morto? Assim que todos perceberam que isso era verdade, todos ficaram atordoados. Isso foi um absurdo. Lin Feng ainda estava aguentando depois de ter sido atacado por tanto tempo, mas Absent Sun de Liu Ao foi esmagado por Su Mushin sozinha? Ninguém esperava que os duelos 1v1 fossem os primeiros a terminar, então desta vez, não importa se foi a transmissão ao vivo ou a atenção do público, todos estavam focados nos 1v2 de Lin Feng e Lu Ji. Lin Feng foi forçado a 1v2, enquanto Lu Ji teve a iniciativa do seu 1v2. Esse confronto indireto entre os dois parecia estar chegando ao fim com a mana de Concealed Light se esgotando, mas ninguém esperava que o 1v1 do outro lado veria um resultado primeiro. Como Su Mushin destruiu Liu Ao tão rapidamente? A batalha foi tensa e a transmissão ao vivo não poderia reproduzir aquela sessão. Todos só podiam assistir em silêncio enquanto a batalha continuava. Com Dancing Rain de Su Mushin de volta, ela ajudou Fang Hui e Mo Fan a transformar sua batalha em 3v1, ao mesmo tempo que enviava algum apoio de poder de fogo para o lado de Lu Ji. A situação mudou imediatamente e logo o confronto terminou com a morte de Demônio Duvidoso. Instantaneamente a situação 5v5 tornou-se 5v3, e o clérigo de Win-Joe ainda não tinha conseguido se apressar. Acabou. Isso era o que todos estavam pensando. Win-Joe havia perdido duas pessoas ao mesmo tempo, então de homem para homem não era mais uma opção. Lutar em equipe? Poderia Win-Joe vencer Rap com uma desvantagem numérica? Mesmo que Rap não tivesse Ixil, eles provaram sua força como equipe nas 3 rodadas consecutivas de competições por equipe sem Ixil. Uma equipe que poderia lutar contra Thunderclap até o fim. Quem ousou subestimá-los? Eles iriam perder. Um silêncio sem vida tomou conta do estádio de Win-Joe. Esta perda foi uma crise para Win-Joe. Com esse resultado, eles poderiam cair para o mesmo número de pontos que Hundred Blossoms, o que significa que ambos teriam que lutar por aquele aumento extra de pontos na última rodada. Com o desempate a seu favor, Win-Joe não teve medo de empatar pontos, mas se tivesse pelo menos um ponto de desvantagem, seria expulso dos playoffs. Como está o Hundred Blossoms contra a tirania? Li Bibo perguntou sobre esse problema para todos aqueles que estavam curiosos. Ainda está em andamento. Pan Lin examinou as informações enviadas do outro estádio. Pan Lin gritou de repente depois de olhar mais de perto o conteúdo. Eles estão na liderança. O Team Hundred Blossoms está atualmente na liderança em termos de números. Eles conseguiram obter vantagem em números em seu jogo em casa. Uma vantagem em números era geralmente a forma como as competições por equipes eram julgadas durante o andamento. Se o outro lado não conseguisse mitigar esse desequilíbrio a tempo, o resultado final seria exatamente o que eles não queriam ver. Se Hundred Blossoms vencer, eles ficarão empatados com Win-Joe na rodada final, observou Li Bibo. A partida entre 301 Degrees e Seazid está prestes a terminar. 301 Degrees deve ser capaz de vencer sem muitos problemas, continuou Pan Lin. Então 301 graus estarão 2 pontos à frente de Hundred Blossoms e Win-Joe, concluiu Li Bibo. E os outros jogos? Thunderclap atualmente também tem vantagem em números, respondeu Pan Lin. Parece que eles realmente têm uma chance de vencer o Sansara. O tom de Li Bibo estava cheio de admiração. Nesse caso, Rap e Thunderclap terão uma vantagem de 7 pontos na última rodada, disse Pan Lin. Mas eles ainda não deveriam baixar a guarda. Especialmente Rap, seu oponente na última rodada é 301 Degrees. 301 Degrees tem apenas 2 pontos de vantagem. Eles definitivamente dariam tudo de si na última rodada. Se Rap realmente escorregar e perder um pouco demais, e se Hundred Blossoms e Win-Joe conseguirem ganhar muito, eles podem ficar para trás. Li Bibo disse. As chances disso são um pouco baixas, Pan Lin disse. É verdade que há muitos requisitos a serem cumpridos, mas Rap realmente não pode baixar a guarda. Em contraste, o último oponente do Thunderclap é Miracle. Acho que eles estão completamente na zona segura agora, disse Li Bibo. A discussão dos dois já estava na próxima rodada, sem dar atenção ao jogo em andamento. Aos olhos deles, Win-Joe, com 2 pessoas abaixo, não tinha como virar a maré. A partida já estava no fim. No entanto, Win-Joe claramente não queria desistir. Após um momento de silêncio, o público presente explodiu em aplausos e gritos de encorajamento. Em campo, Tang Ao e Zhao Yushi não eram o tipo de pessoas que desistiam quando ficavam para trás.
eles ainda estavam dando tudo de si, tentando usar sua habilidade para virar a partida. No entanto, Happy tornou-se cauteloso, toda a sua equipe recuou, indo em direção às zonas de apoio e claramente com o objetivo de trocar seu curador. Com a desvantagem numérica de Wind-Ou, eles não conseguiram impedir a retirada de Happy, mesmo com a chegada de seu clérigo. No entanto, assim que chegaram às zonas de apoio, Happy não trocou diretamente de jogadores, eles primeiro montaram uma armadilha. Quando Wind-Ou chegou em sua perseguição implacável, eles foram atingidos com força total pela última formação elemental Beast King de Concealed Light. Os requisitos para ativar a formação do Rei da Besta Elemental eram ter todas as 4 feras invocadas no campo e posicionadas nas posições exigidas. Após a ativação, a capacidade combativa das 4 feras invocadas aumentaria dramaticamente. Os raios e bolas de fogo de Thunder Eagle e Yang Viver dispararam como balas de uma metralhadora. O frio que se espalhou quando o lobo gélido abriu suas mandíbulas e o Weevil espalhou uma camada de gelo pelo campo. Spirit Cat, originalmente muito ágil, teve sua velocidade elevada em outro nível, sua forma disparando de um lugar para outro deixando imagens quebradas para trás. Ser capaz de controlar invocações tão poderosas era uma delícia para qualquer invocador, mas essa delícia não duraria para sempre. As 4 feras de invocação ainda tinham saúde e poderiam ser mortas, e seu tempo ativo seria calculado de acordo com o tempo ativo da formação do Rei da Besta Elemental. Quando a habilidade terminasse, todas as 4 feras de invocação desapareceriam. Além disso, durante o tempo em que a formação do Rei da Besta Elemental estava ativa, a convocação das 4 feras invocadas foi desativada. Eles não puderam ser convocados novamente. Lu Ji, o invocador novato subestimado, tornou-se a estrela deste show. Foi somente depois que a formação do Rei da Besta Elemental terminou que Anveni e Little Cold Hands foram trocados. Happy então lutou continuamente enquanto Tangao e Zhao Yushi de Wind-Ou, não querendo desistir, continuaram a lutar. Mas suas lutas foram inúteis. Tudo bem, agora o último personagem de Wind-Ou, Demon Subduer de Tangao, caiu. No final, Wind-Ou ainda perdeu esta competição por equipes, anunciou o comentarista Pan Lin. Com isso, o resultado desta partida é de 4-6, o Happy com um total de 244 pontos, enquanto o Wind-Ou fez 237. As duas equipes entrarão na última rodada da temporada regular com 7 pontos de diferença, disse Lee Bibo. Treinador Lee, o que você acha desta partida? Pan Lin perguntou. A partida terminou e os resultados foram divulgados, o que significa que Lee Bibo estava muito mais livre para comentar como desejasse. HM bem, embora Yeshil não tenha lutado, eles claramente fizeram amplos preparativos para esta batalha. A estratégia deles foi executada muito bem e um ótimo contra-ataque ao estilo de jogo de Wind-Ou. Eles conseguiram tomar a iniciativa desde o início. De fato, Lu Ji do Team Happy foi a maior surpresa e alegria da partida. Foi realmente inesperado, mas também uma coincidência bastante razoável, concordou Pan Lin. Isso mesmo. Por outro lado, para o Wind-Ou, deixar de considerar Lu Ji foi um erro fatal que eles cometeram logo no início. Não importa que tipo de jogador o oponente seja, apenas o fato de haver um invocador significava que o Wind-Ou deveria utilizar as contramedidas apropriadas. Embora o Wind-Ou só soubesse da troca de jogador de Happy quando a partida estava prestes a começar, eles deveriam ter se ajustado de acordo, mas não o fizeram. Eles nem pensaram em contra-atacar o invocador de Lu Ji, até a metade, e depois eles também não executaram bem aquele contra-ataque, analisou Lee Bibo. Apesar disso, o Wind-Ou ainda teve uma chance, certo? Pan Lin perguntou. Sim. Mesmo que o invocador de Lu Ji desmantelasse seu estilo de jogo de homem para homem, esse desmantelamento teve um custo enorme para Lu Ji. Usando sua força de vontade e habilidades individuais, eles podem não ter sido capazes de romper a parede de criaturas invocadas de Lu Ji, mas eles poderiam esgotar a mana de Concealed Light. Infelizmente foi aí que um grande problema apareceu. Acredito que todos notaram isso, disse Lee Bibo. Liu Ao, certo? Pan Lin questionou. Sim. Assim como toda a equipe de Wind-Ou estava aguentando, esperando que a mana de Concealed Light se esgotasse completamente, Liu Ao caiu para Sumushen. Esta é outra imensa surpresa nesta partida. Na realidade, a eventual perda de Wind-Ou foi por causa deste evento. Se não fosse por isso, mesmo com os arranjos de Happy, Wind-Ou ainda teria uma chance. No entanto, a derrota de Liu Ao praticamente matou todas as esperanças de Wind-Ou, Lee Bibo explicou. Ainda temos algum tempo, então a seguir, vamos relembrar o que realmente aconteceu e como Liu Ao foi morto tão rapidamente por Sumushen. Enquanto Pan Lin falava, a cena na transmissão mudou para a barragem de Dancing Rain contra Absent Sun. À medida que a batalha avançava, Pan Lin e Lee Bibo esperaram para comentar, e os tiros do canhão do lançador ressoaram nos ouvidos do público. O estilo de Sumushen é muito decidido desta vez. O que você acha, treinador Lee? Pan Lin finalmente falou. Sim, nunca vimos tal resolução dela. Sumushen compreendeu com precisão o ponto de partida. Olha, ela interrompeu completamente o amplo suporte que normalmente fornecia nas partidas, concentrando toda sua atenção no Absent Sun de Liu Ao. Seu desempenho é impecável e Liu Ao foi completamente suprimido. Ele estava completamente indefeso, e ela o esmagou, caso contrário, de que outra forma ele teria morrido tão rápido. Ali, o ladrão de Lin Feng lutando um V3, depois um V2, conseguiu segurar por mais tempo. Lee Bibo comentou.
O desempenho de Liu Wao definitivamente não foi o melhor desta vez. Pan Lin exclamou. De fato, ser esmagado assim em uma competição por equipes, muito menos em uma partida como esta, em qualquer partida, isso definitivamente quebraria o equilíbrio da situação, disse Li Bibo. O desempenho de Su Muchen foi verdadeiramente excepcional. Pan Lin suspirou de admiração. Eu concordo. Ela deu um dilema a esta partida e estou curioso sobre isso também. O MVP da partida será dado a Lu Ji ou Su Muchen? Li Bibo se perguntou em voz alta. Acho que provavelmente irá para Su Muchen. Afinal, foi seu desempenho excepcional que lhes permitiu compreender o match point e determinar a vitória de Rap. Caso contrário, com apenas o estilo de jogo de Lu Ji, o rumo da partida ainda seria incerto. Pan Lin explicou. No entanto, Lu Ji também desempenhou um papel crucial em quebrar o equilíbrio em campo. Além disso, ele é um novato que não jogou muitas partidas. Acho que a aliança também levará isso em consideração, então acho que será Lu Ji, rebateu Li Bibo. Então, treinador Li, vamos fazer uma aposta. Quem perder terá que presentear o outro com um lanche noturno, certo? Pan Lin brincou. Isso claramente não foi nada prejudicial. Tudo bem então. Os dados estatísticos devem ser anunciados em breve. Li Bibo continuou. Vamos aproveitar esse tempo para dar uma olhada nas outras partidas, sugeriu Pan Lin. Capítulo 1370. Você jogou muito bem. Capítulo 1370. Você jogou muito bem. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. A essa altura, os jogadores do Indio e Rap haviam saído dos estandes de seus concorrentes. O telão do estádio exibia o placar final quando os jogadores subiam ao palco. Eles seguiram o típico protocolo pós-jogo, cumprimentando a torcida e cumprimentando os adversários. Todos e cada um dos jogadores do Indio pareciam entorpecidos, apertando roboticamente as mãos dos jogadores de Rap. As sutilezas típicas como você jogou muito bem, continue trabalhando duro, parabéns, e assim por diante, foram deixadas de lado desta vez. Tudo isso foi apenas por educação, então ninguém se importava muito se eram realmente ditos ou não. Seus jogadores ainda estavam alinhados de maneira ordenada, com o capitão Tangal na frente e o resto organizado em ordem. Em segundo lugar estava o vice-capitão Liu Wao, que rapidamente chegou na frente de Su Muchen com uma expressão ressentida no rosto. Mas Su Muchen parecia estar de muito bom humor, enquanto olhava para ele com um sorriso brilhante. Liu Wao deu um suspiro frio e não prestou atenção nisso. Ele apenas estendeu a mão automaticamente, querendo acabar logo com isso. Su Muchen, porém, não estendeu a mão. Você jogou muito bem, disse Su Muchen, sorrindo. Você, Liu Wao, ficou furioso. Nesta partida, todos os outros poderiam ser elogiados por jogarem muito bem. Tangal, Zhao Yushi e até Lin Feng, todos trabalharam duro na partida e mesmo tendo perdido, mostraram seu nível de habilidade. Apenas Liu Wao não. Ele foi completamente exterminado por Su Muchen, o que destruiu a chance de sucesso de Win Jiou. Ele foi absolutamente a única pessoa em campo que mais decepcionou. Se houvesse um prêmio para o jogador menos valioso, Liu Wao teria conquistado sem contestação. O você jogou muito bem de Su Muchen para ele foi uma declaração cheia de ironia zombeteira. Liu Wao sentiu-se impotente para discutir e só queria que tudo acabasse rapidamente. Mas Su Muchen ainda não apertou sua mão. Eu não sou como uma certa pessoa que não suporta perder tempo se preocupando com todas as coisas desprezíveis que você fez. Ao contrário dele, eu me oponho fortemente. Su Muchen ainda estava sorrindo, mas depois de deixar essas palavras, ela ignorou completamente a mão estendida de Liu Wao e passou direto por ele. Liu Wao ficou lá, atordoado. Que agarrar o ponto-chave da partida, atacar com firmeza, dar tudo de si no ataque, bela atuação. Não foi nada disso. Ela só queria vingança. Ela procurou uma oportunidade no campo de batalha e abriu fogo ferozmente contra ele. Esse filho da puta. Liu Wao cerrou a mão esquerda em punho. Sua mão direita havia sido ignorada por Su Muchen, e agora parecia que até ele havia esquecido dela, pois permanecia rigidamente estendida. Depois de Su Muchen, o próximo membro do Rap a passar foi Mo Fan. Ele não prestou atenção ao estado de Liu Wao e, vendo a mão estendida, simplesmente a pegou e apertou casualmente. Você jogou muito bem, disse ele. O que? Esta frase despertou Liu Wao como um relâmpago. Você está aqui para me humilhar também? Liu Wao ficou furioso, mas Mo Fan não parou. Depois de falar, ele já estava passando rapidamente. Você jogou muito bem. Você jogou muito bem. Você jogou muito bem. Mo Fan apertou mecanicamente a mão de todos os jogadores do Indio, dando a todos a mesma frase. Isso foi o que ele aprendeu que era necessário fazer depois de uma partida. Sem qualquer mudança, ele entregou esta mensagem a todos os adversários. Mas para Liu Wao, depois do que Su Muchen acabará de dizer, isso era apenas esfregar sal na ferida. Liu Wao sentiu-se fraco. Você jogou muito bem. O som dessas palavras zombeteiras pareceu reverberar por todo o estádio. Era como se todos os membros da audiência, e seus companheiros de equipe do Indio, e todos os repórteres e comentaristas da mídia, estivessem sorrindo gentilmente enquanto olhavam para ele e dissessem, você jogou muito bem. O mundo girou. Liu Wao de repente caiu no chão. Imediatamente o estádio ficou em alvoroço e os jogadores que ainda estavam no palco ficaram ainda mais em pânico sem saber o que fazer. Os trabalhadores do estádio correram para o palco para levar Liu Wao embora e rapidamente procuraram alguém para tratá-lo. Assim, as saudações pós-jogo chegaram ao fim precipitadamente. Mas a coletiva de imprensa pós-jogo continuaria normalmente.
Liu Ao instantaneamente se tornou o centro da discussão, mas não foi só porque ele desmaiou após a partida. Como maior contribuinte para a perda de Win Jiu, esta conferência de imprensa teria sido muito difícil para ele. Alguns repórteres até questionaram se ele fingiu desmaiar só para evitar isso. É claro que tais dúvidas não poderiam ser expressas diretamente, pois seria um tanto cruel. E se ele realmente tivesse desmaiado? E assim a conferência de imprensa começou com todos a expressarem falsas preocupações. Depois de ouvir que Liu Ao não estava em estado grave, a pergunta, o que você acha do desempenho de Liu Ao nesta partida, foi naturalmente retirada. Na competição individual, Liu Ao foi derrotado por Ye Xiu. Na competição por equipes, ele foi eliminado por Su Muchen, que orquestrou diretamente a derrota de Win Jiu. Ele foi o maior motivo pelo qual Win Jiu perdeu 6 pontos. A maioria das equipas numa situação como esta, tentaria proteger os seus jogadores que tiveram um mau desempenho, mesmo que fosse apenas pelas aparências. Mas o capitão de Win Jiu, Tang Gao, não era esse tipo de pessoa. Ele usou o desastre de maneira muito direta para descrever o desempenho de Liu Ao hoje. Que pena! Isso é o que todos estavam pensando, mas não estavam com pena do desempenho decepcionante de Liu Ao hoje. Não, eles estavam pensando que era uma pena que Tang Gao tivesse dado uma resposta tão direta, quebrando o que a maioria dos outros times fariam. Mas Liu Ao não estava aqui para ouvir. Caso contrário, que tipo de fogos de artifício teria resultado? Esse tipo de crítica impiedosa era extremamente raro de se ver. Os repórteres estavam todos se perguntando como deveriam escrever seus artigos. Neste momento, os resultados das demais partidas desta rodada já haviam sido divulgados. A partida de 301 terminou mais cedo. Para surpresa de ninguém, eles derrotaram o Seazid com uma vitória fácil por 10-0. Eles agora tinham 239 pontos, 2 pontos à frente de Win Jiu e 5 pontos atrás de Rap. O Team Dread Blossoms, neste momento crítico, resistiu à pressão. Depois de ficar atrás do Tyranny por 0-3, eles perseguiram furiosamente seus pontos e conseguiram vencer tanto a arena do grupo quanto a rodada de equipes, resultando em um placar final de 7-3. Com 237 pontos, eles estavam empatados com o Win Jiu. No entanto, como perderam para o Win Jiu em termos de pontuação no confronto direto, eles ainda estavam em 9º lugar por enquanto. Mesmo assim, eles conseguiram levar suas esperanças até a rodada final. Os fãs de Dread Blossoms estavam muito animados. O forte espírito de luta da sua equipa e a recusa em ceder deram-lhes fortes sentimentos de lealdade e orgulho. Eles acreditavam que esse tipo de equipe poderia definitivamente lutar até o último momento e alcançar resultados que deixariam todos felizes. Além disso, o Thunderclap também conseguiu a vitória na rodada por equipes contra o Sansara, encerrando a partida em 7-3. No momento, Thunderclap estava empatado com Rap em 244 pontos, mas como perdeu para Rap em termos de pontuação no confronto direto, eles estavam em 6º lugar por enquanto. Mas na rodada final, Thunderclap enfrentou Miracle. Em termos de adversário, a rodada final foi bastante tranquila, então todos perceberam que o Thunderclap havia garantido sua vaga nos playoffs. As comemorações no estádio do Thunderclap foram muito mais descontraídas do que as do estádio Dread Blossoms. Depois de ver os resultados de todas as outras partidas, Pan Lin e Li Bibo ainda aguardavam ansiosamente as estatísticas finais da partida entre Win Jiu e Rap. Por fim, as estatísticas foram anunciadas e o prêmio de MVP desta partida foi para Lu Ji. A análise oficial afirmou seu excelente desempenho e importante papel nesta partida. Como esperado do treinador Li, tendo perdido a aposta, Pan Lin teve que expressar seu pesar. Haha, é hora de você pagar, disse Li Bibo. Eu conheço um lugar que serve um bom da Panji. Vamos mais tarde. Pan Lin voltou rapidamente ao seu estado energético. Mesmo que seja tão tarde, disse Li Bibo. Vamos. Pan Lin o incitou. A transmissão da partida anunciou sua conclusão no meio da conversa fora do assunto dos dois. A essa altura, todas as partidas da rodada 37 da 10ª temporada da Pro League haviam terminado. Além dessas 5 equipes que competiam ferozmente por vagas nos playoffs, as outras equipes jogaram bem suas partidas. A maior mudança na tabela de classificação foi que 301, depois de vencer Seazid, finalmente voltou aos 8 primeiros, enquanto o Dread Blossoms foi espremido para o 9º lugar. Quais 8 times chegariam aos playoffs? Isso só seria decidido na rodada final. Além disso, o Blue Rain venceu o Void por 8-2, permitindo-lhes mais uma vez ultrapassar o Tyranny e ficar em 2º lugar. Essa competição de rankings impactaria os confrontos dos playoffs, e por isso havia várias pessoas prestando atenção nisso. Na conferência de imprensa pós-jogo de Win Jiu, Liu Ao recebeu as críticas públicas que seu capitão fez à mídia. Enquanto isso, na coletiva de imprensa de Rap, Lu Ji apareceu pela primeira vez. Ele foi bombardeado com perguntas dos repórteres, o suficiente para fazer sua cabeça girar. Ele lamentavelmente olhou para seus idosos para salvá-lo, mas ninguém estava prestando atenção nele e Ye Xiu e Su Muchen estavam conversando calmamente ao lado. Você bateu em Liu Ao com tanta força que ele desmaiou, disse Ye Xiu. Tão feroz da sua parte. Assim que o vejo, não posso deixar de explodir, disse Su Muchen. Você tem que ficar calmo. Não o veremos novamente. Isso não é certo. Ainda resta uma rodada, disse Ye Xiu.
Deus, você poderia falar sobre por que a equipe escolheu fazer arranjos tão ousados contra o Indy-Oh nesta rodada? Nesse momento, Sumushin havia tirado um punhado de sementes de girassol e as estava mastigando ali mesmo no palco da coletiva de imprensa, e um repórter, sentindo que isso era demais, finalmente interrompeu a conversa dos dois para fazer essa pergunta. Oh, foi ousado? E Ishio imediatamente ajustou sua atitude para responder à pergunta. Acho que não. As táticas extremas de Indy-Oh poderiam ser usadas por um tempo, mas não para sempre. Para obter resultados tão excelentes em tantas rodadas, a sorte deles é muito boa. Mas se eles realmente quisessem confiar em tais táticas para derrotar todos os oponentes sob o céu, então eles estão realmente subestimando demais a todos. Isso quer dizer que você não acha que as perspectivas de Indy-Oh são boas? Perguntou o repórter. Quem é o adversário de Indy-Oh na rodada final? E Ishio perguntou. É Tiny Herb, respondeu o repórter. Ah, se Wang Jek se for morto por uma estratégia como essa, acho que ele deveria simplesmente desistir e se aposentar, disse Ishio. O repórter se sentiu estranho e não tinha ideia de como continuar. Você não acabou de dizer que nada era certo na rodada final, disse Sumushin. As classificações não são certas, mas isso não significa que o Indy-Oh possa vencer. E Ishio disse a ela. Você pode falar sobre o desempenho de Sumushin hoje? Perguntou o repórter. Ela captou astutamente os pontos-chave da partida e atacou de forma decisiva. Uma bela atuação, disse Ishio. Então o que você acha do desempenho de Lu Ji? O repórter continuou a perguntar. Conseguimos alcançar a vitória em grande parte graças às bases que ele estabeleceu, disse Ishio. Então Lu Ji participará dos playoffs? Perguntou o repórter. Esse é um segredo que não podemos anunciar de antemão, disse Ishio. Então, podemos perguntar qual time Rap espera encontrar primeiro nos playoffs? Perguntou o repórter. A temporada ainda não terminou e Rap não entrou nos playoffs com certeza. Responder a essa pergunta agora seria muito impróprio, disse Ishio, sério. Os repórteres ficaram sem palavras. Porra, quem foi a pessoa que anunciou, recém-saído de vencer a Challenger League, que eles seriam os campeões da 10ª temporada? Foi você, não foi? Capítulo 1371. Preparação para o fim do jogo. Capítulo 1371. Preparação para o fim do jogo. Tradutor, Nome-me editor, Nome-me. Com a partida da rodada 37, Lu Ji realmente se tornou um protagonista. Que tal? É muito bom, não é, garoto? Depois de retornar da coletiva de imprensa, Wei Shen se aproximou de Lu Ji e bagunçou seu cabelo. É ótimo, disse Lu Ji com entusiasmo. MVP? Apenas algumas rodadas atrás, ele estava preocupado em não arrastar o resto do time, mas agora, ele realmente se tornou o MVP da partida, a peça crucial na vitória do time. Lu Ji estava realmente emocionado, e mesmo que os repórteres o tivessem perseguido como lobos, ele realmente não se importou. Tudo o que importava era que ele poderia ser útil para a equipe. Continue assim, seu futuro está cheio de luz. Wei Shen disse. Sim, chefe Wei. Lu Ji respondeu alegremente. Logo depois, os outros jovens jogadores como Qiao Yifan e Anveni o cercaram de parabéns. Stiamed Bun assumiu o papel de chefe enquanto alertava rapidamente Lu Ji contra se tornar muito arrogante. Como é bom ser jovem. Observando os jovens membros vibrantes do rap, Wei Shen ficou cheio de emoção. Aos olhos de Wei Shen, a habilidade de Lu Ji realmente não era muita coisa. O círculo profissional estava transbordando de talento. Mas Lu Ji tinha o que Wei Shen mais admirava e invejava, sua juventude. Se eu pudesse ser 10 anos mais novo, mesmo que eu perdesse toda a técnica e experiência que tenho agora e recomeçasse do zero, tudo bem. A técnica poderia ser treinada, a experiência poderia ser aumentada. Somente a juventude, uma vez perdida, nunca poderia ser recuperada. Lu Ji ainda tinha futuro. Ele teve chance após chance de ser útil nas partidas de rap. Mas e o próprio Wei Shen? Wei Shen acendeu um cigarro e respirou fundo. Para ele, talvez houvesse apenas algumas batalhas restantes. Resta uma partida da temporada regular. Se chegassem às finais, se cada rodada dos playoffs durasse 3 partidas, isso significaria 9 partidas. 10 partidas no total. 10 partidas. Mesmo que ele continuasse em todas as partidas, sua carreira profissional não teria mais do que 10 partidas restantes. Próxima temporada? Wei Shen não ousou pensar mais. Se ele se agarrasse teimosamente, só se tornaria um peso morto para a equipe. Naquela época, por que ele se aposentou? Wei Shen de repente sentiu arrependimento crescendo em seu coração. Se o seu eu de 30 anos ainda conseguia aguentar agora, então, naquela época, por que ele não conseguiu aguentar? Mesmo que ele simplesmente tivesse se juntado a algum time aleatório, ele sempre poderia ter encontrado uma posição. 6 anos. Por que diabos ele desperdiçou esses 6 anos? Enquanto os jovens conversavam e riam, Wei Shen soltou um suspiro. Eles sentiram alegria ao chegar aos playoffs em seu ano de estreia, enquanto Wei Shen sentiu-se melancólico ao pensar em sua expectativa de vida profissional cada vez menor. Olhe para esses jovens, que lindos! E Ishio apareceu de repente do nada, batendo a mão no ombro de Wei Shen. Porra! Wei Shen não segurava o cigarro com segurança, então, quando se assustou, ele quase caiu em seu olho, dando-lhe um segundo susto. Faltam apenas 10 rodadas, disse Ishio. O que? O fato de Wei Shen ter apenas 10 partidas profissionais restantes era, para um jogador profissional, algo extremamente trágico e cruel. Não importa o quão desavergonhado Ishio fosse, ele não daria esse tipo de golpe, não é?
para ele dizer isso. Essas foram as últimas 10 rodadas para ele também? Esse cara também estava planejando se aposentar? Não se arrependa. Wei Shen finalmente disse. Haha. Ye Xiu apenas riu. Todo tipo de discussão surgiu após a rodada 37. As 5 equipes que lutavam por uma vaga entre os 8 primeiros foram o tema quente, é claro. Undred Blossoms perdendo 3 pontos para Tyranny antes de contra-atacar com sucesso, Thunderclap ganhando 7 pontos de Sansara, 301 ganhando uma vitória perfeita contra Seazid, todos mereceram elogios. E o placar final do Rap contra o Indio foi 6-4 relativamente próximo, então eles não podiam dizer que um lado foi particularmente desastroso. Nas rodadas individuais, o Indio ficou 1 ponto atrás e depois ganhou 4 pontos consecutivos, o que foi um desempenho bastante forte. Quanto à competição por equipes, Su Muxin e Lu Ji, é claro, receberam muitos elogios. E Liu Ao se tornou o único jogador na crucial rodada 37 que teve um desempenho péssimo e, portanto, o único alvo das críticas. E até mesmo Tang Ao expressou insatisfação com seu desempenho na coletiva de imprensa pós-jogo, chamando de desastre. Isso apenas apoiou ainda mais o ponto. Alguns meios de comunicação menos profissionais tiraram isso diretamente do contexto. Tang Ao claramente estava falando um fato, que o desempenho de Liu Ao nesta partida tinha sido muito abaixo da média, como um desastre. Mas esses repórteres entenderam que isso significava que o Indio em geral havia sofrido um desastre e descreveram Liu Ao como um câncer para o Indio. Claramente, o desempenho de Liu Ao no Indio nesta temporada foi bastante forte. O time confiava nele, os torcedores gostavam dele. Caso contrário, como ele poderia ter se tornado vice-capitão e All-Star? Mas nesta rodada, por mais honesta que seja a mídia, não conseguiu encontrar nada de bom para dizer sobre Liu Ao. Até onde a vista alcançava, não havia nada além de críticas negativas. Liu Ao sentiu que tudo que ele havia se esforçado para construir durante toda a temporada estava desmoronando por causa desse desempenho desastroso. Na próxima rodada tenho que me redimir. Liu Ao cerrou os dentes. 5 de junho, a 10ª temporada da Glory Professional League finalmente chegou à partida final. Para metade das equipes, este foi o fim de uma temporada, mas 10 equipes iniciariam uma nova jornada depois disso. Alguns continuariam a lutar pela maior glória, enquanto outros lutariam agora pela salvação. Houve 3 partidas nesta rodada final que mais chamaram a atenção. Rap jogando em casa contra 301, Sansara em casa contra Undred Blossoms e Team Herb em casa contra o Indio. 3 partidas determinariam quais 3 times entrariam entre os 8 primeiros e ganhariam o direito de competir nos playoffs. 301, Undred Blossoms e o Indio não puderam afrouxar nem um pouco. Cada ponto pode determinar o seu destino final. E por causa dessas equipes, Rap teve que continuar lutando o máximo que podia. Eles também não podiam se dar ao luxo de se tornarem descuidados. Deixe-me continuar. Enquanto Team Rap se preparava, alguém implorava para jogar a partida. Mas todos os outros lhe disseram, descanse, descanse. Deixe com a gente, não tem problema, disseram todos. Não. Faz um mês que não jogo na competição por equipes. Por favor, estou implorando, me dê a chance de manter minhas mãos aquecidas. Yoshio lutou para obter uma chance de subir ao palco. Na verdade, tanto para a rodada 35 quanto para a rodada 37, Yoshio originalmente pretendia jogar. Mas todos em Rap o empurraram com muita firmeza de volta para o banco. Com toda a sua experiência, você ainda precisa treinar suas mãos? Tang Ho disse. Certo, se for boss. Ele não precisa disso, disse Stiamed Boom. Descanse, descanse. Todos continuaram a dizer. Eu ainda preciso disso. Apresse-se e deixe-me subir no palco. Yoshio gritou. Shen Gogo estava perdido. Com toda a comoção, ela também não sabia se Yoshio realmente precisava jogar uma partida para manter as mãos aquecidas ou se ele estava apenas sozinho. Você realmente precisa disso? Shen Gogo perguntou a Yoshio. Yoshio estava prestes a chorar. Como eu poderia não precisar disso? Não jogo há um mês. Shen Gogo olhou para Su Muxin e Fang Hui para confirmação de quem tinha experiência profissional. Vamos seguir o plano dele. Su Muxin riu. Finalmente Yoshio começou a planejar a próxima rodada. Ele começou confirmando que teria a posição de titular na competição por equipes, o que foi imediatamente recebido por uma sala cheia de vaias. Isso é um abuso de poder. Yoshio ouviu alguém dizer isso e começou a questionar se esses caras realmente queriam que ele descansasse ou se estavam tentando tirá-lo de sua posição. Depois disso, eles avançaram com o planejamento. Todos finalmente deixaram de lado suas atitudes brincalhonas e ouviram seriamente os preparativos da partida de Yoshio. 3 pontos. Isso garantirá nossa entrada nos playoffs. Mas não podemos definir nosso objetivo tão baixo. Lute pela vitória com tudo que você tem. Não se preocupe com a sobrevivência do 301, disse Yoshio. Entendido, todos responderam. Vamos começar a praticar. Yoshio acenou com a mão e todos começaram o treinamento tenso para a partida da próxima rodada. O departamento de P&D também estava fazendo a corrida final para os playoffs. Todos esperavam poder concluir as atualizações de equipamento antes do início dos playoffs. Nos playoffs, um erro poderia levar à perda total, e mudar repentinamente para um equipamento desconhecido no meio dos playoffs não foi uma decisão sábia.
As diferenças trazidas pela troca de equipamentos podem levar a erros de cálculo ou julgamento no meio da partida. Até certo ponto, os playoffs eram uma competição para ver qual lado poderia cometer menos erros. 36 peças de equipamento pseudo-prata e o Myriad Manifestations Umbrella foram concluídos. Você quer atualizar agora? Vendo Yeshil chegar, os trabalhadores de P&D perguntaram-lhe com entusiasmo. Eles também estavam ansiosos para ver seu próprio trabalho equipado em personagens para causar um choque em toda a aliança. Embora as estatísticas do equipamento prata não fossem exibidas, o nível do equipamento seria mostrado. A visão dos personagens de rap vestidos com equipamentos de nível 80, que tipo de choque isso traria ao Círculo de Glória? Só de pensar nisso foi o suficiente para causar excitação. Vamos atualizar depois desta partida. E Yeshil disse. Pode haver mais? Por enquanto, provavelmente será apenas isso, respondeu o trabalhador de P&D. A maioria dos equipamentos não consegue manifestar esse tipo de estrutura complexa e redundante. A P&D chamou a estrutura usada pelo Pseudo Silver Level 80 de adição redundante. Se eles estivessem simplesmente fabricando o equipamento, não precisariam de tantos materiais. Mas para aumentá-lo para o nível 80, eles tiveram que adicionar mais materiais à força, garantindo ao mesmo tempo que esses materiais não alterassem as propriedades originais do equipamento. Muitos equipamentos não aguentaram essa modificação aditiva, e esses foram os produtos que falharam e que não tinham como atingir o nível 80. A recente pesquisa de P&D da REP se concentrou em determinar quais equipamentos poderiam ser atualizados e quais não, e esse processo consumiu uma grande quantidade de materiais. Felizmente, como eles pretendiam apenas fabricar equipamentos prata de nível laranja, eles não precisavam de tantos materiais raros. E sempre havia um excedente de materiais de masmorra, então eles quase sempre podiam obtê-los no mercado do jogo. Os mais raros seriam os drops das masmorras de nível mais alto, mas no lado da guilda, Wu Shen coordenou equipes para aumentar suas aquisições e eles foram capazes de atender às demandas de P&D. Mesmo enquanto continuavam o desenvolvimento da pseudo-prata, eles também não se esqueceram da pesquisa da prata real. Afinal, eles só precisavam do pseudo-prata por enquanto. Este lote estava saltando diretamente para o nível 80, mas quando o limite de nível geral foi atualizado para 80, não se sabia se eles ainda poderiam usar o método de adição redundante para atualizar para o nível 85. Somente equipamentos prata reais seriam o verdadeiro caminho para o desenvolvimento sustentável. REP poderia despender esforços na pseudo-prata em grande parte porque não havia muito conflito com os materiais necessários para a prata real. Como os dois gols não interferiram um no outro, REP conseguiu agarrar os dois. Capítulo 1372, Jogando com muita honestidade. Capítulo 1372, Jogando com muita honestidade. Tradutor, nome-o-me editor, nome-o-me. A 38ª ronda da aliança aproximava-se rapidamente. Por se tratar da rodada final, era inevitável que houvesse muita publicidade em torno dela. Após esta rodada, teria início a votação dos prêmios da atual temporada. A premiação seria baseada no desempenho da temporada regular, com os playoffs tendo seu próprio conjunto de premiações posteriormente. Entre os vários prêmios, o que mais chamou a atenção foi naturalmente o prêmio MVP. Muitos jogadores foram considerados possíveis MVPs, a tal ponto que até mesmo Bai Shu, que só havia se juntado ao 301 na janela de transferências de inverno, também fazia parte da lista. Fora isso, havia Zhou Zekai do Sansara, Huang Xiaotian do Blue Rain, Wang Jexi do Tiny Herb, Zhang Xinji do Tyranny e outros jogadores All-Star foram frequentemente levantados como possíveis candidatos. Além desses jogadores, havia o jogador com o retorno mais forte à aliança, Yeshil do Rap. O desempenho do Team Rap pode não ter sido tão notável quanto o do Sansara ou de outros times poderosos, mas como um novo time, alcançar tais resultados já era totalmente sem precedentes, e dentro do time, o papel que Yeshil desempenhou era algo que qualquer um com olhos poderia ver. Se a aliança levasse em conta a dificuldade de Rap em alcançar tais resultados, a inclusão de Yeshil na lista de candidatos a MVP seria indiscutível. Se houve algo que foi desvantajoso para Yeshil, foi o seu contínuo cessar-fogo nas últimas 4 rodadas. Perder essas competições cruciais teria um impacto negativo na sua avaliação para o prêmio de MVP. O prêmio MVP foi algo que teve várias considerações e fatores diferentes. Em comparação, alguns dos outros prêmios que analisavam apenas resultados ou números foram decididos com mais facilidade. O título de rei do duelo foi baseado nos resultados da competição individual. O prêmio com certeza iria para Yeshil sem muito suspense, dadas as suas 36 vitórias consecutivas na competição individual. Olhando para as estatísticas, One Hit One Kill, o prêmio baseado no número de golpes mortais realizados nas competições por equipes, já estava nas mãos de Zhou Zekai uma rodada antes. Depois houve o Arena Star, o prêmio baseado na quantidade de dano que um jogador causou ao longo das competições de arena em grupo. Da mesma forma, o detentor deste título foi decidido de forma convincente uma rodada antes, San Xian, do Team Sansara.
Fora isso, prêmios como melhores parceiros, melhor estreante ou melhor sexto jogador também eram como prêmio de MVP, e não seriam decididos apenas por números ou estatísticas, mas precisariam de uma consideração cuidadosa do desempenho dos vários jogadores após o final da 38ª rodada. Tudo estava esperando por esta rodada final. Na noite de 5 de junho, as 20 equipas da Aliança reuniram-se em 10 estádios de equipas diferentes, marcando o início da 38ª jornada da competição. No final, as emissoras decidiram exibir a partida entre Sansara e Undred Blossoms. Undred Blossoms estava temporariamente em 9º lugar, e se quisessem entrar no top 8, poderiam ganhar 1 ponto a mais que o Indy ou 3 pontos a mais que 301 nesta rodada. Na rodada anterior, depois de ficar 3 pontos atrás do Tyranny, eles corajosamente recuperaram 7 pontos, aumentando as expectativas para que tivessem um desempenho de tirar o fôlego no jogo fora de casa contra o Sansara. A comunidade Glory não esqueceu que a sequência louca de vitórias do Team Sansara na primeira metade da temporada foi finalmente interrompida pelo Team Undred Blossoms. Esta partida final seria a partida mais importante do Team Undred Blossom de toda a temporada. Nesta rodada final, todos os estádios ficaram lotados, inclusive o estádio do Seazid e do Bright Green, os dois times da zona de rebaixamento. Na próxima temporada, eles não poderiam mais competir neste estádio, então os torcedores de coração partido vieram acompanhar seus times na batalha até o último momento, mesmo que já fosse tarde demais para mudar alguma coisa. Às 20h30, a última rodada da competição começou pontualmente em todos os 10 estádios. No estádio de Rep, Yeshiel disputou a competição individual pela 37ª vez, dando mais uma chance de quebrar seu próprio recorde. Desta vez, o jogador que tentou acertar sua sequência de rebatidas foi alguém que chamou muita atenção na segunda metade da temporada. O jogador Knight do Team 301 Degrees, Baishu, vindo da Europa. A competição começou rapidamente. Até a última rodada, Yeshiel persistiu em escolher o mesmo estilo de mapas limpos e minimalistas, destinados a uma batalha frontal. Os dois personagens foram carregados, aparecendo em duas extremidades opostas do mapa. O personagem cavaleiro de Baishu, Tid, estava vestido da cabeça aos pés com equipamento silver. Neste pequeno mapa onde a luz do sol brilhava intensamente, os reflexos da armadura de metal de Tid eram deslumbrantes, e seu escudo, prata da vida, praticamente se tornará um espelho. Ah, esta escolha de mapa é um pouco infeliz. Fang Hui disse, sentado no banco de jogador de rap. Espere, por quê? Shen Guogu perguntou freneticamente. É muito brilhante, deslumbra os olhos, disse Fang Hui. Você está falando sobre os reflexos do equipamento do Tid? Shen Guogu perguntou. Isso mesmo. No contexto da glória, coisas como essa se tornarão perturbações para o jogador adversário, respondeu Fang Hui. Shen Guogu imediatamente sentiu uma sensação de apreensão. Perder um ponto não era nada a temer, mas ela realmente não queria ver a sequência de vitórias consecutivas de Yeshiel chegar ao fim. Na verdade, ela ainda estava pensando no fato de Yeshiel não ter jogado na primeira rodada. Isso significava que ele poderia ter no máximo 37 vitórias consecutivas, e não uma varredura completa em todos os 38 rounds. A pequena imperfeição era extremamente lamentável. Enquanto falavam, os dois personagens no palco já haviam começado a avançar em direção ao centro do mapa. Bum bum bum. Yeshiel usou a superioridade de longo alcance de Lord Green para abrir fogo primeiro, enviando 3 mísseis antitanque voando. Cobrar. Surpreendentemente, Baishu não se esquivou, em vez disso optou por fazer com que Tid pressionasse o ataque. Seu escudo foi erguido à sua frente e todos os 3 mísseis antitanque explodiram nele em sucessão. Em um momento, Tid deixou a nuvem de fumaça e o som de explosões para trás, a distância entre os dois diminuindo em um piscar de olhos. O escudo de Tid, Silver of Life, estava brilhando intensamente. Na grande tela do estádio, todos podiam ver da perspectiva do jogador de Yeshiel, e tudo o que viram foi um campo de brilho deslumbrante, semelhante ao efeito do Flash Bullet do Spifire. Olhar. Fang Hui há muito observava a perspectiva do jogador de Yeshiel, e neste momento, apontou imediatamente para a tela para que todos vissem. Salto heróico. A maré saltou no ar, mas a única coisa que Yeshiel pôde ver em sua visão foi um flash de luz brilhante e depois nada. Corte brilhante. Yeshiel usou a habilidade para sair correndo. Esta foi uma reação instintiva que ele fez com base em sua experiência. Quando o oponente desaparecesse, não importava para onde fosse, eventualmente ele iria querer continuar seu ataque. Nesse momento, o melhor a fazer era seguir em frente e depois descobrir onde estava o adversário. A maré desceu do ar e Lord Green fugiu de sua posição original. Os dois haviam mais ou menos completado uma troca de posições. Após Shining Cut, Lord Green imediatamente torceu seu corpo no ar, e no momento em que viu Tid em seu campo de visão, o Myriad Manifestation Umbrella mudou de volta para Gunform, e Lord Green abriu fogo. Bang! Uma única bala voou. Mas desta vez, Baishu não fez Tid usar seu escudo para bloquear o ataque. Esta única bala era a bala ardente do Spefire, que criaria uma chama ardente ao cair no chão, algo que o escudo não poderia evitar. Tid saltou para fora do caminho, esquivando-se da Burning Bullet. Quando o mar de fogo começou imediatamente a se espalhar pelo chão, ele já havia saído do alcance do ataque. Metralhadora.
Lord Green usou ainda outra habilidade, enviando uma torrente de balas em direção a Tid. Desta vez, Tid ergueu o escudo, avançando com força sob a chuva de balas. A prata da vida de Tid não era tão grande quanto a forma de escudo do Myriad Manifestation Umbrella, então não poderia proteger todo o seu corpo. Como tal, Yeshil ajustou o ângulo da metralhadora, tentando enviar as balas para as lacunas que não estavam sendo protegidas pelo escudo. Apesar disso, todas as balas foram bloqueadas pela maré, já que a posição da prata da vida foi ajustada sem parar, bloqueando inesperadamente as balas da Gatling Gun que vinham de ângulos em constante mudança. Esse cara! Fang Hui exclamou surpreso. A formação original do Team Wind-Oh também tinha um cavaleiro, então ele tinha uma compreensão bastante impressionante da classe. Ser capaz de usar seu escudo de forma a bloquear completamente os tiros de Yeshil significava que seus fundamentos eram muito mais sólidos que o normal. Neste momento, no campo de visão de Yeshil, a prata da vida tornou-se deslumbrante mais uma vez. Evidentemente, eles haviam entrado mais uma vez em um ângulo em que o escudo poderia refletir a luz solar. Desta vez, Fang Hui ficou perplexo. O que é? Shen Gogo perguntou freneticamente novamente. Seu tempo de luz solar foi um pouco abaixo da média, expressou Fang Hui. No palco, Yeshil ajustou ligeiramente a posição de Lord Green, evitando facilmente o reflexo da luz solar desta vez, antes de continuar a atacar Tid à distância. Ele não está fazendo isso de propósito. Neste momento, Wei Shen falou. A quem você está se referindo? Shen Gogo perguntou. Baixo. Ele não pensou em usar seu equipamento para refletir a luz do sol, na verdade foi tudo acidental, respondeu Wei Shen. Realmente. Shen Gogo olhou para Fang Hui, mas ele estava imerso em contemplação, então não respondeu. Este jogador estrangeiro parece desdenhar esse tipo de truque sujo. Wei Shen disse. Você acha que ele é como todos vocês? Shen Gogo bufou para Wei Shen e depois desviou o olhar para Fang Hui. Esses dois jogaram de uma forma especialmente miserável, com uma infinidade de truques sujos na manga. Estou desprezando ele, você não percebe pelo meu tom? Wei Shen respondeu. Para vencer, eu seria tão inescrupuloso quanto preciso. Esse tipo de jogador que finge ser honesto e não usa os truques aos quais tem acesso é o tipo que eu mais odeio, disse Wei Shen. Shen Gogo não sabia se ria ou chorava. Não se tratava de fingir estar de pé, uma pessoa não poderia simplesmente preferir não usar esse tipo de método para lutar? Perca, ele definitivamente vai perder, Wei Shen amaldiçoou. Com isso posso concordar, Shen Gogo assentiu. Neste momento, Tid já havia se aproximado bastante de Lord Green, levantando a mão e gesticulando em direção a ele. Provocar. Lord Green prontamente atacou Tid sem hesitação e enviou uma montanha em colapso. Yeshil usou essa habilidade diretamente e Lord Green pulou, enviando sua lâmina cortando para baixo. Clang! Um barulho ensurdecedor soou. Surpreendentemente, Baixo deixou Tid levantar seu escudo para bloquear a poderosa habilidade Berserker, Collapsing Mountain, antes de usar a outra mão para brandir sua espada para um contra-ataque. Não tenho mais palavras, disse Wei Shen. O que é agora? Shen Gogo perguntou. Ele não poderia simplesmente ter evitado esse ataque? Wei Shen disse. Usar o escudo para bloquear não é suficiente? Shen Gogo perguntou. Usar o escudo para bloquear ainda custa HP. Se ele conseguir evitar a perda total de HP, ele ainda precisa ser tão inflexível? Wei Shen respondeu. Ele pode contra-atacar um pouco mais rápido? A resposta de Shen Gogo parecia bastante profissional, seu padrão estava melhorando. Se ele não consegue tomar a iniciativa do contra-ataque, qual é o sentido de contra-atacar? Wei Shen continuou a desprezá-lo. Depois de bloquear Collapsing Mountain, o contra-ataque de Tid realmente não foi capaz de ajudar a tomar a iniciativa, e os dois continuaram a trocar golpes, contra-atacando cada movimento um do outro. Esse uso de tão também foi desconcertante. Este é um 1v1, e o oponente não quer fugir. Qual é o sentido de provocá-lo? Provocá-lo só resulta em combate de curta distância, mas é nisso que Lord Green é bom, continuou Wei Shen. Shen Gogo ficou intrigado. De acordo com a análise de Wei Shen, este baixo estava realmente cheio de problemas. Mas olhando para a partida, ele não mostrou nenhum sinal de vacilação ao lutar contra Yeshil. Nessa partida, ela não via nenhum sinal de quem iria ganhar ou perder. É melhor você ignorá-lo. Su Mushen viu a perplexidade de Shen Gogo e riu. Eles têm estilos completamente diferentes, então é claro que não suportam ver um ao outro. Ele está jogando muito honestamente? Shen Gogo consultou Su Mushen e acabou sendo encarado cruelmente por Wei Shen, fazendo com que ela momentaneamente não ousasse dizer mais nada. Neste confronto, é exatamente esse tipo de jogo honesto e franco que é necessário para determinar a vitória ou a derrota. Su Mushen respondeu. É muito chato, disseram Wei Shen e Fang Hui em uníssono. Acredito que Yeshil não lhe dará esse tipo de oportunidade, disse Wei Shen sinceramente. Esse cara não tem limite para sua falta de vergonha. Fim do vídeo.